Fábrica de Monstro tá no ar! Sejam muito bem-vindos à parte 2 com o Super Xandão. O brasileiro, ele gosta de se dividir muito. Metade para um lado, metade para o outro, tudo é motivo para briga, as pessoas não sabem mais ter discussões sadias. É um Kamehameha do Goku que a NASA mostra. O que a gente tá agora? Nesse exato momento, enquanto a gente tá conversando aqui, a Terra é uma bola, ela tá girando em torno do próprio eixo, ela tá transladando a mais de 100 mil por hora em torno do Sol, os outros planetas estão girando também, e a gente tá avançando, como se fosse um poder de Dragon Ball, assim, ó, rumo ao universo. Estamos explorando essa, assim, ó. Planeta que chove gasolina, planeta que chove diamante, tem de tudo lá. Eles falam que a água na nossa Terra surgiu através de um meteoro que trouxe a água do espaço, congelado, o vácuo do universo. Vácuo é um conceito, é uma teoria, é uma coisa que não foi provada. Em 1969 a tecnologia era pífia, uma calculadora. Como que você pode acreditar que o ser humano pisou na Lua com a tecnologia de uma calculadora? E hoje, em 2025, eles falam assim, ó, perdemos a tecnologia para ir para a Lua. E eu vejo muitas lives suas, tá? E uma das lives que eu mais gosto de assistir sua é quando você vê debates ou pensamentos de um cara chamado Enéas. Tu é muito fã do Enéas, né, cara? Ah, sim, eu sou um admirador do trabalho do Dr. Enéas. Para mim, ele foi o último exemplo do que é um nacionalista, um cara que realmente queria lutar para libertar o povo da fraude, entende? Inclusive, muitas histórias de filmes retratam isso, né? Inclusive o próprio filme Gladiador, sempre tem um herói que quer libertar o seu povo. Para mim, o Dr. Enéas representou isso. Ele abriu mão do casamento dele, do patrimônio dele, para criar um partido político, é uma coisa extremamente difícil de ser feita. Naquela época era mais difícil ainda. Ele montou uma estrutura de pensamento rígido, fixo, que defendia um projeto nacional para o país, para que o Brasil virasse realmente o que deveria virar. Só que daí, durante essa trajetória, né, muitas coisas aconteceram. Ele também foi apunhalado pelas costas por várias pessoas, tem diversos relatos aí. Então, assim, um cara extremamente preparado, inteligente, que tinha uma motivação boa. Ele realmente queria consertar a nação. Colocar o Brasil no rumo, assim, né? Nos rumos, entende? Então eu admiro ele por essa coragem que ele teve de lutar contra o sistema, contra o monstro que tá aí. Tem alguma visão do Enéas que você acha que seria plausível ou benéfica para o país hoje? Sim, a questão do Estado, né? O papel do Estado. As pessoas primeiro precisam diferenciar o que é Estado e o que é governo. O Estado, ele não passa de um instrumento. Da mesma forma que você pode usar uma faca para passar manteiga no pão, você pode usar para tirar a vida de alguém ou para se defender, certo? O Estado, ele nada mais é do que um instrumento. O governo é outra coisa. O governo é aquela patota que manda no Estado, que usa desse instrumento chamado Estado para satisfazer os seus próprios interesses, né? Ou o interesse da classe dominante, que está lá no governo naquele momento, governando o país. Então, assim, o que o Dr. Enéas dizia, e que isso é um ponto que eu compreendo e eu defendo, sim, eu concordo com isso, é que não deve haver Estado máximo nem Estado mínimo, mas sim um Estado necessário. O Estado, ele apenas deve cumprir com o seu papel e intervir. Ele tem tanto o direito quanto o dever de intervir na vida das pessoas, na vida econômica do país, no sentido de equilibrar o jogo, de fazer com que as regras sejam boas para que todas as pessoas possam competir de igual para igual. Entende? Ele deve trazer um ambiente saudável. Não é anti o capitalismo. Não, pelo contrário, tem que favorecer. Ele vai lutar por aquele cidadão que não conseguiu vencer. Não é lutar contra o empresário ou lutar a favor de um e contra o outro. Não, ele vai justamente criar um Estado que é preocupado com a nação, que tem um projeto nacionalista. Ele defende uma indústria desenvolvida, tecnológica, um país que ele injeta recursos no seu próprio desenvolvimento, no parque industrial energético. Ele cria uma série de leis que favorecem o trabalhador, que favorecem o empresário, para que a relação entre empresário e trabalhador seja saudável, que isso é muito importante. Hoje em dia tem uma briga de empresário contra trabalhador, uma CLT totalmente defasada, tudo errado. A gente tem uma moeda que não vale nada, o trabalhador não ganha bem. Enfim, o empresário ele é muito prejudicado, inclusive, por trabalhadores desonestos que podem entrar na justiça, isso dá muito problema, a gente está cansado de ver isso por aí. Então, um Estado necessário é isso, é aquele Estado que interfere no momento certo para poder equilibrar a regra do jogo, para não deixar que existam desproporções, entende? Na vida política, econômica de um país. É isso. O papel fundamental do Estado é esse. Um Estado soberano é isso. É o Estado que tem condição de ditar a regra, né? Que é governado por pessoas que, claro, o propósito delas é o quê? É o bem da nação. E é o quais progresso. são os caminhos para esse nacionalismo?
Bom, aí no caso nós temos exemplos. Por exemplo, você pega um grande projeto nacional do Dr. Enéas. Ele tem um projeto lá excelente. Na verdade, se você for ver a quantidade de projetos excelentes que estão engavetados, que existem, que pessoas boas já fizeram, só que não tem andamento, justamente porque vai libertar a nação, é gigantesco. Na verdade, o que mais tem no Brasil são pessoas boas, preparadas, que têm soluções para os problemas. A questão não é a falta de projeto, isso tem. Tem um monte de gente boa nesse país que gostaria de ver as coisas dando certo. O problema é político, é puramente vontade. Não tem pulso firme, não tem uma pessoa que toma a frente, ou um grupo de pessoas que realmente representam uma ideia verdadeira, que quer libertar a nação e que coloque esse projeto de forma viável para ser aplicado para a população. Esse é o problema do Brasil. Não é a falta de projeto. Pô, projeto tem de monte. Tem várias pessoas inteligentes que deixaram uma contribuição imensa de projetos aí. Qual projeto você ia citar com o do Enéas aí? Um grande projeto nacional de 1994, um grande projeto nacional de 1998 dele também. Você tem livros do Bautista Vidal, que era um físico que fazia parte do PRONA, que é o partido do Dr. Enéas, que tem um livro muito bom dele que chama A Riqueza das Nações, se eu não me engano. Você tem Adriano Benayon, que fala sobre globalização versus desenvolvimento, né? Então, ele disserta nesse livro como que essa questão de você abrir mão de setores estratégicos do seu país, ele traz mais malefícios para o seu país, para a saúde financeira de um país, do que pontos positivos. Basicamente é sobre isso que o livro fala, né? Então, essas pessoas todas desenvolveram projetos nesse sentido, compondo todo um corpo de ideias que gostaria de levar o Brasil para onde deveria. E aí entra a questão principal, a auditoria da dívida pública, que é uma coisa que tem que ser feita, que inclusive é um mecanismo que está previsto na lei, só que ninguém faz. Ninguém faz. Falta de pulso firme, porque daí vai ter que bater de frente com os interesses dos banqueiros. E ninguém quer fazer isso, porque nós somos colônia. É triste de falar isso. Nós não somos colônia escrito no papel. No papel diz que nós somos livres, mas não somos, né? Nós somos colônia de fato, né? E não de direito. Então, assim, a auditoria da dívida pública é necessário. Para que a auditoria da dívida pública? Porque se nós não conseguíssemos pegar esses recursos, esse dinheiro que está sendo drenado para onde não deveria e conseguir fazê-lo chegar até onde deveria para fazer as reformas tributárias, reforma agrária, reforma educacional, não tem como você progredir o país. Não adianta eu chegar aqui e prometer para você falar, ó, a gente vai fazer reforma disso, disso e daquilo, sendo que o dinheiro está sendo drenado para outras finalidades, para especulação. Hoje o Brasil é assim, você tem uma minoria que ganha uma quantidade gigantesca de dinheiro, enquanto a maioria fica aí em regime de sobrevivência. É isso que o Brasil virou isso. É especulação pura, entende? Basicamente é isso, né? Poderia discorrer mais sobre o assunto, mas é isso. A gente precisa identificar qual que é o problema. Qual que é a mãe? A mãe da corrupção maior? É a questão da dívida pública. Não tem como, né? Se você pesquisa aí no Google agora quanto que o Brasil paga por hora de juros para a dívida pública, sabe em quanto que está a nossa dívida pública? 9 trilhões. Sabe o que é? Se eu falo para você 9 trilhões, nenhum ser humano na Terra tem capacidade de mensurar o que é 9 trilhões. Ninguém sabe o que é isso. 9 trilhões, para você ter uma ideia, um ano-luz dá 9 trilhões de quilômetros. E a NASA fala para você que achou um planeta a 10 milhões de anos-luz de distância. Multiplica aí 10 milhões por 9 trilhão, quanto que dá, e eles falam para você que enxergaram isso lá. Uma foto da Terra eles não te mostram. Ó, quem acredita nisso, irmão? É assim, é a mentalidade do gado mesmo. É o que eu tô falando. A nossa dívida pública, ela tá na faixa de 9 trilhões. Não tem como pagar isso. E constantemente recursos vultosos da nação saem para pagar isso e pior, setores estratégicos que nos dariam independência, setores que envolvem minério, água potável, petróleo, tudo isso estão sendo entregues. Para quem? Especuladores, grupo de especuladores mundiais. A partir do momento que o cara pega uma moeda que não serve para nada, uma moeda satânica, que não tem lastro e valor, e compra um setor estratégico, ele está convertendo um dinheiro que não tem lastro e valor, comprando ativos reais. Riqueza verdadeira, entendeu? A nossa Vale do Rio Doce, por exemplo. A nossa Vale do Rio Doce é a maior mineradora do mundo. Ela foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso em 1997 ou 1998. Ela foi privatizada por 3,3 bilhões de dólares. Você vai virar e falar assim pra mim, nossa, mas 3 bilhões é bastante dinheiro. Não é nada. Sabe quanto que era o cálculo mínimo do valor dela? 1 trilhão. Ela foi vendida por menos de 0,5% do seu valor total. Na verdade, ela não foi vendida, ela foi entregue. Sabe quem que é o dono? Jorge Soros. Pesquisem quem que é o Jorge Soros. Pesquisem quem que é esse cara depois na internet, com o que ele está envolvido. É o grande arquiteto das agendas. Esse cara, ele é um agente fundamental, uma peça fundamental do sistema. É ou era, não sei se ele faleceu aí há pouco tempo, enfim, mas claro que tem a descendência dele, tem outras pessoas que dão continuidade no trabalho. Mas é isso. A partir do momento, inclusive esse negócio aí da Vale do Rio Doce, se você pegasse o Código Penal, isso daí poderia
posso estar errado, mas poderia até se enquadrar como alienação de território nacional. Entrega indevida, né? Você não pode entregar, você não pode alienar um território nacional, porque isso é riqueza da Para nação. outro país. Né? Você não pode simplesmente, privatizar Sim, de qualquer jeito e entregar de qualquer jeito. Isso Dizem pode que se a enquadrar como Amazônia crime. já tá cheio de espacinho de Tá, da galera aí. A Amazônia tem lá, né, toda uma organização criminosa que está por trás da Amazônia, né? Quem fala muito sobre isso é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes fala, ele tem um conhecimento técnico legal a respeito de tudo isso. Ele é um cara que entende, assim, a realidade do país e tal, né? Tô citando um nome aqui porque são raríssimos os exemplos de pessoas que falam sobre essas coisas, infelizmente. Você tem mais pessoas, tá? Você tem comandante Farinazo, que é muito bom em geopolítica. Você tem o Rubão do canal Geoforça, bom pra caramba em geopolítica. Todos os caras nacionalistas que estão perfeitamente cientes disso que eu tô falando. Tem muita gente boa. Auditoria da Dívida Pública, doutora Maria Lúcia Fatorelli. Pesquisem no YouTube. Auditoria Cidadã da Dívida. É uma mulher que vem gritando, puxando essa briga há muito tempo, de que o país precisa fazer uma auditoria para deter esse processo de sangria, para poder levar os recursos da nação para onde deve, para a gente poder começar a reestruturar. Só que ninguém está interessado. Infelizmente, ninguém está interessado. O problema do Brasil, ele é gigantesco. Ele está em todos os setores. Nós vivemos numa economia de cemitério. Nada de produtivo pode surgir nesse país porque a gente está com uma indústria morta. Não temos incentivo. O Brasil, ele, além de ter essa dívida gigantesca, ele entrega patrimônio, riqueza verdadeira para fora. Lá fora eles fabricam a riqueza deles, expandem a indústria deles, criam essas tecnologias e nós compramos de volta aqui pelos preços que eles determinam. Não dá para prosperar dessa forma. Um país para prosperar e ter autodeterminação, um povo para ser livre. A gente ter uma das maiores produções de petróleo do mundo e não ter a própria refinaria é um ultraje. Exato. Não, o pior é isso, é pior. Tem refinarias mas excelentes. Foi dado para Bolívia. Exato, esse é o ponto. Esse é o ponto. Não vou nem entrar nesse assunto, senão... Exatamente. Não, mas é isso aí, você mandou. Você tem aqui, você tem lá, você tem refinaria tal, tá aí, ó, sendo entregue, né? Inclusive, recentemente, se eu não me engano, a Sabesp, acho que foi privatizada também. Né? Outro setor vital estratégico. Vai tudo sendo entregue. Você que tem mais ciência sobre esse lance de corrupção política, o que aconteceu? Por que você acha que esse lance da Lava Jato aí, Odebrecht, foi anulado as questões? Estão devolvendo dinheiro para os caras que roubou milhões? Como é que tu sabe interpretar isso daí? Cara, olha, minha opinião assim, Odebrecht, essas coisas que envolvem essas operações que já são mais a nível dentro do governo ali, daquela patota, né, que estão ali, porque essas coisas todas são feitas para quê? Para satisfazer os interesses deles ali, né? Ali é a ganância do ser humano falando mais alto, é tirar vantagem, né? Essas coisas todas, elas são reflexo de uma coisa chamada desordem. Tudo isso que acontece, as corrupções que acontecem, que você vê, político tal desviou dinheiro não sei da onde, recebeu mesada de não sei o quê. É o que eu tô falando, é desordem. Não sei como o cara ficou livre e já voltou pra política. Desordem total. O pessoal daqui lavou dinheiro aí nessas Odebrecht, nas coisas aí, não vou dar nome que eu nem lembro quem é, mas, tipo assim, pelo que eu vi na matéria aí, já ninguém foi mais preso, já todo mundo saiu, e como foi anulado, tem que devolver a grana que roubou? É isso. Que loucura! Nós não vivemos, infelizmente, né, o que eu falo aí, parafraseando o 38 de novo, nós não vivemos num estado de direito. Né? Não tem um Estado real no Brasil, o que tem toda uma ficção acontecendo, né? Essas pessoas que fazem parte dessas operações que você está falando, essa corrupção menor, como eu falei, a nível ali governamental, a nível deles ali, da patota deles, é uma coisa que acontece por uma coisa chamada desordem. Se você tivesse lei, ordem, se o cara que é corrupto aqui nesse país, ele entendesse que ele vai pagar pelo crime dele, ele vai ser preso, isso daí acabaria. É uma questão de ter pulso firme pra ir lá e fazer, entendeu? Você não pode aturar isso. A questão... Se tu fosse presidente do Brasil, você seria igual o presidente de El Salvador? Ah, claro, com certeza. Aquele cara é brabo, né? Sem dúvida. Para começar, já falando de segurança, para começar a consertar o problema, instantaneamente, assim, 90% dos vagabundos criminosos que estão aí matando pessoas, fazendo todos esses crimes hediondos, instantaneamente tem que ser preso. E na prisão tem que comer o pão que o diabo amassou. Não vai ser nenhum tipo de tratamento bom, não vai ter esse negócio de 3 refeições muito bem feitas, não. Vai ficar lá quebrando pedra com 2 bolas de concreto em cada perna amarrada. Vai ficar lá quebrando e vai ficar fazendo isso. Vai ficar pra sempre lá. Você foi lá, você teve a coragem de fazer mal pra uma criança, de matar uma criança, matar um chefe de família, um desgraçado, perdão aqui a palavra, porque eu fico revoltado com isso. Um desgraçado desse, ele tem que apodrecer na cadeia, não tem que ter tratamento de privilégio nenhum. Nenhum. E a sociedade não tem que pagar por isso, não. Dinheiro por isso, não. O que eu vi lá, a estratégia dele é... Os criminosos, eles têm que cumprir trabalhos sociais, tanto dentro quanto fora, com monitoramento. E esse trabalho, uma questão até meritocrática ali,
para ele poder sobreviver e comer lá dentro. Opa, Ele paga pelo serviço que ele mesmo usufrui na cadeia. sem dúvida. Não é algo do Estado, Sim. uma obrigatoriedade do Estado, ou melhor, do povo, né, com os seus Exatamente. impostos, a bancar. Né? É isso. Loucura, né? Eu vejo Loucura isso. não, seria o ideal, né? O melhor. É uma coisa perfeitamente factível, precisa de pulso firme para fazer isso. O que determina se um país ele vai ser próspero ou não? É a quantidade de riqueza que ele tem? Não é. É a motivação. São os centros de motivações. A partir do momento que você tem um país onde as instituições vomitam pra você que vale a pena ser um vagabundo, acabou. Todo mundo vai se comportar que nem vagabundo. Se você anda com prostituta, daqui a pouco você vira prostituta. Se você anda com maconheiro, daqui a pouco você vira maconheiro. Se você anda com bodybuilder, daqui a pouco você vira bodybuilder. É assim que funciona. Se você vive num país onde a regra do jogo é ser desonesto, é você querer passar a perna no outro, é você querer sempre pagar de malandro, você vai ser isso. Se o estudo não tem mais significado, se as virtudes não têm mais significado, se Deus não existe, Deus não tem que ser o principal, se nada das coisas que são boas dos seres humanos vem à tona, são estimuladas, e sim, em detrimento disso, o que é ruim é estimulado, o que vai acontecer com esse país? Se a gente tem uma classe que nos domina, que age dessa forma errada, de forma deletéria com a nação, o que vai acontecer com a nação em pouco tempo? Todo mundo vai se comportar da forma errada. É o que acontece aqui. O policial... Eu tenho uma apreciação gigantesca por policial, força armada. Eu acho esses caras muito bravos, né? Eu acho que, assim, esse trabalho... Infelizmente, eles enxugam gelo hoje em dia. Porque ao mesmo tempo que eles prendem 10, tem mais 100 sendo fabricados no Brasil. Porque o Brasil é isso, é uma fábrica de criar criminosos, né? Então, assim, qual incentivo real um policial tem hoje de combater a criminalidade? Nenhum. Ele ganha mal, ele não tem nem tecnologia, ele não pode nem, às vezes, em situação de autodefesa, se defender da forma que deferia de um criminoso, porque ele pode passar a ser o criminoso ainda. É tudo invertido. Isso é uma piada. Não existe isso, O cara. mundo é uma fraude. É uma fraude total. O sistema que a gente vive é, sim, uma farsa e não é questão de, é o Xandão que tá falando. Tá aí pra todo mundo olhar. Constantemente você tem exemplos disso acontecendo. A gente vive, infelizmente, num território onde o crime, o ser humano voltado para o crime, domina. Aquelas pessoas que têm uma natureza ruim, satânica, dominam. Enquanto o centro de motivações não for diferente, enquanto não aparecer uma figura apoiada pela população, que a população junte-se, esqueça essa balela de esquerda e direita que é uma farsa, e se juntem em prol de um projeto nacional de desenvolvimento para esse país, para poder focar naquilo que presta, naquilo que é bom e benéfico, e levantar uma pessoa, entregar esse poder para essa pessoa, porque ninguém faz nada sozinho. O presidente não é nada, ele é apenas um cara a serviço da população. Se não tem uma população ciente do que deve ser feito, se eles não estão reunidos em prol de uma verdade, e se essa pessoa que está nesse cargo da presidência não representa essa verdade e não luta por ela, nada faz sentido. O poder vem do povo. Só que o povo não consegue disseminar esse poder justamente porque estão separados. Ainda acreditam nessa coisa, nessa balela de esquerda e direita. Eles acreditam ainda que existe uma oposição no país e não existe. Não tem oposição. A oposição é falsa. É um teatro que está acontecendo diante dos nossos olhos. Essa é a realidade nacional. É assim que eu enxergo. Essa é a minha ideia, né? Mas você não acha que é por isso que eles não investem muito em educação? Eu tenho certeza que é por conta disso. O Brasil, se eu não me engano, ele foi o único país do mundo, não sei se foi o único, mas foi um dos únicos que, nas últimas 5 décadas, despencou o QI. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Aqui no Brasil, assim, a cada década que passa, o QI diminui. O QI do brasileiro já é um dos menores do mundo, se não for o menor. É horrível. A situação é que é horrível. Não sou eu que estou falando de novo. Se você for pesquisar por professores que estão, óbvio, são muito mais cientes do que eu, no que diz respeito à educação do país. Eles sabem exatamente do que eu estou falando. O ensino hoje que é colocado nas escolas, ele é contra a educação real. A instrução formal é totalmente oposta à educação real. Na verdade, hoje a gente está passando por um processo onde tem uma desordem tão grande que a educação que é dada para essas crianças é no sentido de fazer o quê? Com que elas virem NPCs, gados. A prova viva disso é que hoje as pessoas erram, inclusive erros básicos, na própria língua portuguesa. Não sabe usar uma vírgula, não sabe o que é ponto de exclamação. Eu vejo isso direto acontecendo. A galera interage comigo na live lá, né? Então, assim, hoje em dia no Brasil você escreve muito mal e fala-se pior, inclusive. As pessoas não têm dominância nem mais da própria língua. Se você sai da sua escola e você não domina a sua própria língua, sério mesmo, o que você espera do futuro? De verdade. É uma piada isso daí. Inclusive, recomendo que vocês pesquisem sobre um professor que ele já faleceu, um professor excelente, chama Pierluigi. Eu não sei exatamente a pronúncia dele, é um pouco difícil, tá? Mas se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão saber quem que é. Ele falava exatamente isso. Ele falava que o sistema de ensino que é aplicado pro brasileiro é para deseducar. É retrógrado. Ele não estimula. É uma decoreba, é um Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? Pra você ir bem numa prova, basta você decorar o que vai cair na prova, escrever lá e tá tudo certo. No outro dia você não lembra de mais nada e ó,
Acabou. Você não aprende nada com profundidade. Nas escolas você não usa a tecnologia a seu favor para fazer uma pesquisa, coisas do tipo. Então, assim, é um ensino raso, muito atrasado. Não sou eu que falo isso. Os profissionais da educação, se pegarem eles, aqueles que estão realmente preocupados, eles falam essas coisas, né? Tudo que eu tô falando são coisas que eu vejo pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu falarem, né? E a gente vê na prática isso daí acontecendo. Né? É ou não é verdade que cada vez fala-se pior e escreve-se muito pior ainda? Que não é verdade isso daí? Tô falando alguma mentira? Todo mundo entende isso que eu tô falando, né? Eu quero crer que é bem visível isso daí. Meça suas palavras, parça. Pois é. Não, assim, claro. Assim, é tão na cara, é tão escancarado que eu não consigo entender como que as pessoas não percebem isso ainda. O sistema quer que você seja um cara inteligente, forte, provedor, chefe de família, com um casamento bem estabelecido, com Deus no centro e uma penca de filhos? Ou ele quer que você seja um derrotado, um cara que não sabe falar a própria língua, um cara que vai ficar transitando no mundo igual um inseto, que vai de um lado pro outro na dependência de qualquer estímulo que vem de qualquer lado? O que é vantajoso? Que paga imposto sem falar nada? É perfeitamente lógico isso que eu tô falando ou não? Se você vai partir do pressuposto que você quer escravizar uma sociedade e dominar uma população, você entrega inteligência e preparo para elas terem capacidade de discernimento, ou você justamente mantém elas na ignorância? Você vai manter na ignorância. É uma coisa lógica e óbvia. É isso. Não, se a educação fosse real nesse Brasil, significaria o quê? Que as instituições teriam a qualidade que deveriam ter. A população não seria gada do jeito que é. Entendeu? Então seria o oposto do que eles querem. O povo iria se libertar. O povo ia, descer a linha mesmo, não ia suportar nada. Esses caras semi-analfabetos aí na presidência, os caras que não têm noção nenhuma do que fala. Só você observar as falas desses políticos. É sempre a mesma coisa que eles falam. Nem o discurso muda. Tudo a mesma coisa. Tá bem na cara pra mim, tá muito visível o que tá acontecendo. É verdade que você vai apresentar um quadro no Brasil Paralelo? Não, no Brasil Paralelo não. Conta a verdade. Não, vou nada. Brasil Paralelo... Não, é que assim, o Brasil Paralelo foi o seguinte, eles me convidaram uma vez para participar lá do podcast, mas na época que eles me chamaram, eu tava numa época que eu tava muito focado nas lives. E eu não queria e não podia sair de casa porque eu tava muito pauleira nas lives, né? Esse ano eu tô mais tranquilo, tô até vindo aqui, tendo esse privilégio de vir aqui conversar com vocês, né? Então, assim, talvez dessa vez, se me fizessem um convite, se tivessem aberto, talvez eu fosse lá conversar com eles. Eu acho o Brasil Paralelo um canal muito interessante para falar de política, né? Tenho discordâncias de ideias ali, né? Acerca de questão mais econômica e tal, às vezes que eu vejo eles apresentarem, não acompanho direto. Mas eu iria sem problema. Eu converso em qualquer lugar, não tem problema com ninguém. Eu sou um cara a favor disso, entendeu? Inclusive eu falo isso para as pessoas, eu sou um cara que eu quero buscar o que existe de melhor nas pessoas. Eu quero que as pessoas se deem bem, mesmo tendo diferenças. Eu quero que tenha respeito, sabe? Que tenha uma conversa saudável, que a gente vá, que nós todos consigamos ir juntos pro progresso, entende? Eu acho que a gente tem que mirar, sabe, nesse caminho, e todo mundo se juntar nesse momento para fazer isso, entende? Alguém já te chamou para algum tipo de partido político, alguma coisa assim? Não, para partido político não. Recentemente teve só um contato com a galera do MBL. Isso aí. Tinham rumores aí que estavam te chamando para MBL. Então, aí o MBL, o Arthur, né, me convidou para ir lá. Eu falei, claro, vou aí, troco ideia com vocês. Não tenho problema com ninguém em particular, nunca tive nada. Por que que eu cogito ir lá? Porque eu acho que é um ambiente legal para conversar sobre as ideias políticas. Eu acho que essas ideias que eu tô falando aqui são ideias saudáveis para as pessoas. Eu acho que deveria ter mais discussão sobre isso. É uma dissertação muito boa de se fazer. Eu acho que pessoas mais preparadas e mais inteligentes, com maior conhecimento de causa do que eu, um monte, deveriam falar mais sobre isso, entendeu? A ideia é essa. E principalmente trazer esse assunto para os jovens também, para que eles não sejam massa de manobra. A molecada de hoje em dia não sabe que a maior mineradora do mundo está aqui no Brasil, que é a Vale do Rio Doce. Eles não sabem o alto setor de água potável que a gente tem. Verdade. Que cerca de 21%, 22% de água potável está aqui no Brasil. É muita coisa. O tal do grafeno aí. Grafeno, claro. Tá louca. Opa, nióbio. Que já está, nióbio, né? Nióbio. Inclusive o Dr. Enéas, ele dizia que só o nióbio, um elemento desse, ele poderia trazer independência financeira para o Brasil. Porque cerca de 97% ou 98% do nióbio mundial está aqui. Brasil. E o nióbio, para quem não sabe, é um aço extremamente refinado, é um tipo de material que você utiliza, ao mesmo tempo que ele é muito robusto, muito firme, ele também é muito flexível. Então você deixa armas, prédios com menos peso e ao mesmo tempo mais parrudo, eles suportam mais pancada. Então assim, avião supersônico, arma, prédio, vigas. Será que um foguete de nióbio passaria pela atmosfera? Não, aí eu acho que não, já por causa do criador. Aí eu já acho que o criador não permite. Acho que nada vai. Não, pra fora lá não tem como. Lá o negócio é embaçado mesmo, entendeu? Se o criador falou que os céus pertencem a ele, que o ser humano não vai lá, e se eu tenho Acabou. o exemplo da Torre de Babel, né, que caiu,
e o criador interviu ali, eu não boto fé nisso, né? Eu sinto muito, mas é que nem eu falo, eu sempre tô do lado da Bíblia. Mas tu entraria pra uma vida política ou não? Eu não tenho interesse, por quê? Veja bem, partido político no nosso país é uma estrutura extremamente broxante. Porque o partido político é assim, ó. Se eu entrei num partido político, lá você tem um grupo de pessoas que supostamente defendem a mesma ideia. Mas, se num determinado momento esse partido político, esse mesmo grupo de pessoas resolve seguir outra ideia, eles seguem. E você, ó, é basicamente isso, entendeu? Eu não acredito em partido político. O que deve existir para mim é assim, um partido político de verdade é o quê? É um partido que estabelece uma ideia central e não foge dela por nada. Mas o que acontece com os partidos políticos? Eles dão as mãos, porque é assim que a política é feita. Um partido dá a mão pro outro, ele defende uma coisa hoje, amanhã ele defende outra porque entrou uma pessoa específica naquele partido e aí tem que mudar a postura. Eu não gosto dessas coisas. Você defende, então, uma candidatura política, ser livre uma candidatura política que não tenha convênio nenhum a nenhum partido? Você acha que um cara pode se candidatar a uma presidência, a um cargo político, sem precisar estar alienado a nenhum tipo de partido político? Olha, é meio difícil de falar sobre isso, é um pouco complicado. Porque eu acho que hoje ainda é uma obrigação, né? Não, precisa, você precisa pertencer a uma estrutura, sim. É porque o problema central, que nem eu falo, o problema não é o partido político em si, o problema é a forma como os partidos políticos se comportam. É uma estrutura extremamente, assim, fraca, frágil, justamente por isso, por causa dos acordos. Política virou a arte do acordo. Se um partido político fosse feito como o Prona do Dr. Enéas foi feito, e uma ideia central, e ninguém fugisse dessa ideia, ninguém se vendesse, ninguém se cooptasse, aí sim, mantendo aquela ideia... Se o Enéas chamasse no Prona, tu iria? Aquele Prona lá do Dr. Enéas, esse sim. Mas não é por causa do partido, é porque eu sei que eu poderia confiar que a ideia ali ela não sai do eixo. Sim. A ideia se mantém permanente. Eu acho que é isso. A questão não é não existir partido. Tudo bem, tem que existir, pode existir, mas que seja uma ideia fixa, que realmente ele se mantenha firme naqueles valores, entendeu? Constância. Eu acho que uma coisa legítima, verdadeira. E não uma coisa que você cria só para defender ali uma ideologia qualquer e daqui a pouco você tá trocando. Tá defendendo outra coisa ou alguma coisa que é diametralmente oposta ao que você defendia antes. Entende esse tipo de coisa? Essa contradição que existe no meio político, que é comum? Sim. É isso daí que é o problema, é um dos problemas fundamentais que eu vejo. É isso, é assim que eu penso. Você é um cara muito interessante. Obrigado. Eu tô. É um cara muito interessante. Eu conversaria com você dias e dias. Da hora. Eu também sinto a mesma coisa, que a gente poderia conversar aí. Eu gosto muito dessa troca de informação com você. É que aqui, inclusive, eu tô conversando com vocês, eu não tô no modo... A galera vai até estranhar, galera, porque eu não tô no modo Super Xandão. Eu tô conversando com vocês numa boa aqui, como se eu conversasse em qualquer lugar, com qualquer pessoa, de qualquer forma, com respeito, educação. Né? Já pensou você ser patrocinado pela Growth? Eu e o Super Xandão estamos aqui para fortalecer isso para você, te dar esse incentivo. Super Xandão começou a fazer lives e a Growth olhou para um cara marombeiro louco que faz lives e patrocinou o Super Xandão. Você pode começar a produzir conteúdo também da sua casa, da sua academia, e quem sabe um dia você não está fazendo parte do nosso time, vai estar aqui junto com a gente, não é verdade? Então entra lá, gsuplementos.com.br para você evoluir o seu shape, mostrar isso na internet para que a gente possa ver e quem sabe daqui a pouco você está fazendo parte do nosso time também. gsuplementos.com.br, não sai disso, meu irmão, não sai disso. G-Suplementos é a melhor opção, é a melhor marca do mundo atualmente. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu considero a melhor marca do mundo de G-Suplementos porque é o que tem de melhor no mercado. Matéria-prima importada, uma produção com uma qualidade absurda, sem enganar o consumidor. Você vê que todos os laudos que saem toda hora aí, a Growth sempre está passando em todos os laudos de avaliação. É muito top mesmo, então não erra, tá? Não erra. Growth Suplementos é a sua melhor opção. E se for comprar na Growth, qual o cupom, Xandão? Biblical! Então vamos falar um pouco mais de você agora. Como é que o Super Xandão conheceu a musculação? Um cara tão assíduo por temas, sim. Por intelecto, leitura, sim. Conheceu a musculação. Eu cheguei na musculação por conta do boxe. Eu comecei primeiro treinando boxe com o meu professor Edson Mutante. Ele dizia pra mim que como eu tinha ali uma agilidade bacana no boxe, ele dizia que se eu fizesse musculação, o meu soco seria mais forte, eu ganharia mais força, né? E mais explosão. Aí eu comecei na musculação por conta disso. E quando eu comecei na musculação, foi uma coisa muito intuitiva, assim, se encaixou perfeitamente bem pra mim, porque à medida que eu treinava, cada vez mais eu me sentia melhor. Me sentia mais forte, me sentia com a mente melhor, mais disciplinado, mais focado, mais regrado. Fui
pesquisando, ampliando meus conhecimentos sobre alimentação, que naquela época eram pouquíssimos, tinha muita pouca informação pra mim, né? Ainda mais que mora em interiorzão, o YouTube tava começando naquela época ainda, né? É. Então não tinha tanta informação. Então, conforme eu fui treinando e automaticamente eu fui percebendo os reflexos positivos no meu corpo, que eu fui ficando melhor, eu automaticamente entendi que aquilo era bom, que era saudável, era viável, que eu deveria focar naquilo, porque só me fazia pensar em coisa boa. Entende? É mesmo? Sabe, é só coisa boa. O esporte, ele realmente, sim, ele salva a vida, ele te conduz, ele te dá um estímulo para ir por um caminho bom, um caminho Não, verdade. saudável, correto, ele te ensina a ser mais disciplinado. Se você tem a capacidade de entrar numa sala de musculação, dar o sangue, treinar pesado, você vai ter a mesma capacidade para estudar, ler um livro que você precisa, Sim. para fazer qualquer tarefa, para ser um homem dedicado, de família, sabe? A disciplina é fantástica por trás do esporte. Por isso que eu acredito nesse incentivo. Então a musculação para mim ela foi uma coisa intuitiva, encaixou assim, sabe? Fez sentido com a minha personalidade, com a pessoa que eu sou, entendeu? E dali pra frente nunca mais parei. E tu nunca pensou em competição? Já pensei. Aí foi justamente por viver tanto assim pro esporte, por treinar tanto, que eu comecei a ficar tão assim, né? Que eu pensava que tava no meu destino uma hora acabar competindo, se tivesse condição financeira pra tal. Só que eu não tinha condição financeira, né? Então assim, chegou uma época que eu esqueci disso. Continuava treinando normal, falava, pô, como que eu vou competir, né? A gente sabe que precisa de um investimento pesado, não é brincadeira isso, né? Precisa ter acompanhamento médico, você precisa de tudo isso. E aí, quando aconteceu de eu ficar assim, conhecido, né, a questão das lives, da internet, aí eu percebi que tinha uma possibilidade, né? Foi ali que daí eu entrei em protocolos hormonais, porque eu achava que eu ia competir, que eu ia transformar isso até num conteúdo de motivação pra galera. Só que foi o oposto que aconteceu comigo, porque eu não tive uma experiência boa com hormônios, entende? Então quê? acabou que foi o processo contrário. O que você teve com... Porque qual eu foi comecei sua a fazer- experiência com o hormônio? Então, eu comecei a fazer protocolos hormonais e aí eu comecei a perceber o seguinte, a minha vaidade estava sendo muito estimulada. Eu comecei a ser uma pessoa que eu não estava me agradando e nem as pessoas que estavam em volta de mim. Essa questão de você ficar dando agulhada no seu corpo para tudo quanto é canto o tempo inteiro, eu estava me sentindo um drogado, eu não me reconhecia no espelho. Aquilo me incomodava psicologicamente, sabe? Mas eu achava que era um esforço que eu deveria fazer em prol de um objetivo, que era competir, né? Eu falava, não, eu preciso passar por esse processo, né? Eu preciso me automutilar para conseguir chegar lá. Onde? Não sei, num palco e competir. Era isso, entendeu? Eu pensava, né? Estava muito em cima. E aí, como os problemas psicológicos começaram a surgir, minha esposa também começou a perceber mudanças no meu comportamento, na questão de temperamento. Eu sou um cara muito tranquilo, eu não brigo. Pra eu ter raiva de brigar, puxa, tem que ser uma situação muito específica, sabe? Eu sou um cara muito tranquilo, bem de boa. E eu comecei a mudar, né? Então eu comecei a ter transtornos até meio que bipolar, né? Então numa hora eu tava feliz, conversando, dando risada, dava 5 minutos, eu tava fechadão no canto. Eu sentia que tinha um encosto demoníaco nas minhas costas o tempo inteiro, querendo me fazer brigar com as pessoas, querendo discutir por causa de qualquer coisa. Nesse momento, que foi o ponto mais alto da mudança que eu tava Você usou tendo, trembolona, certo? foi. Ah, tá. É. Tá Ne- explicado. Nesse momento, mas não era só trembo, né? Tinha trembo com outras coisas, entendeu? Sim. Então foi nesse momento que deu um estalo na minha mente, foi uma junção de fatores que me fez perceber que eu tava sendo um cara muito vaidoso, né? Que eu tava criando uma imagem distorcida do que eu realmente deveria ser e que eu tava desagradando a Deus também, em primeiro lugar, sabe? Porque a vaidade já... Exatamente, a Por vaidade, automático. a vaidade, ela tem uma certa importância até um ponto. Você ser uma pessoa assim vaidosa do ponto de vista que se cuida, de ser saudável, de se O sentir bem, autocuidado, sim. com autocuidado ali, uma pessoa ótimo, beleza. Mas quando ela parte para esse ponto de você passar a ser algo que você não foi feito para ser, aí começam a vir os problemas, entendeu? E tem vários outros fatores que influenciam nisso, né? Também a questão da depressão, que a gente sabe que hormônios estão ligados com isso, muitos atletas ficam depressivos, né? Justamente por conta dessa oscilação de hormônios que acontece, né? A mente do cara vira uma guerra. E às vezes também quando o cara para de tomar, precisa fazer algum tipo de tratamento, tá, o shape perde, ele já não tá se vendo mais como era antes. Exatamente. Entra numa depresinha mesmo. Aí quando eu percebi toda essa imagem distorcida de mim, falei, isso daqui não é o meu caminho, isso daqui é para uma pessoa, são para pessoas específicas mesmo, que querem abrir mão da sua saúde, assim, sua saúde mental e tudo mais, né? E que querem seguir realmente por essa trajetória, pagando o preço que tiverem que pagar. Não é o meu caso. Ali eu percebi que não era, eu tava virando uma pessoa que eu não sou, entendeu? Queria voltar a ser eu mesmo normal. Foi aí que eu comecei a fazer o processo inverso. E aí eu passei por um período muito ruim também, né? Porque quando você para de tomar o injetável e você vai para texto em gel, que é o meu caso hoje em dia, faz uma diferença absurda. Seu psicológico, ele fica te sabotando a todo momento. Ele te faz querer acreditar que você precisa injetar alguma coisa, que precisa tomar o hormônio para voltar a ser aquele super-homem que você era, que nunca foi feito para ser, entendeu? Isso daí é uma das maiores dificuldades, eu acho, pro homem, quando ele para do hormônio. Porque quando você tá hormonizado, eu tinha uma força absurda, me sentia, pô,
pronto pra guerra a qualquer momento. É uma sensação de poderoso, super-homem. né? É o soro do Capitão América que você toma. Imagina tirarem Aquele de você. caixão dele, eu queria isso. aquele caixão, cara. Aquela densidade, pô, explosão, você se sente é uma coisa formidável. Quando você tira isso, a sensação é péssima. Então o seu cérebro, como ele estava condicionado àquele estímulo, ele quer que você volte para aquilo. Só que Sim. daí você tem que ter uma resistência muito grande. E você harmonizou quanto tempo? Eu fiz, acho que um acompanhamento ali por uns 2 anos, fazendo protocolos ali hormonais, né? Mas Foi por aí, uns Foram 2 anos. ciclos ou foi um... Ciclos. Fazia um protocolo de 3 meses, depois voltava, mais 3 meses, depois Mas mais 3 tinha meses. hora que cessava o uso? Sim, ia sempre trocando, ia sempre mudando, assim, sabe? Aumentando, diminuindo. Mas teve e um tal. mês que você não tomou nada durante esses anos? Esses 2 anos? Não, tava sempre tomando. Ah, tá, sempre tomando. Tava sempre ali mantendo. O que mudava era a questão de dosagem, às vezes trocava um hormônio por outro, entendeu? Sim, sim. Mas foram 2 anos contínuos. Foi, isso, uma média disso daí, 2 anos contínuos. E faz quanto tempo que você parou de tomar? Parei agora, não lembro exatamente, foi em 2022, acho que eu parei. Porque eu comecei a fazer protocolo, eu entrei na internet no final de 2020. Em 2021 eu já comecei com protocolo. Tipo assim, no começo de 2021. Aí eu fui até, tipo, meio que o final, assim, de 2022. Então, assim, nem chegou a dar 2 anos exatamente, eu acho que foi quase 2 anos, entendeu? Então você já tá uns quase 3 anos sem tomar. Tô sem injetar nada, texto em gel, eu vou mantendo isso daí, né, pra manter minha texto naquele parâmetro que nem eu falei pra você hoje, faço um exame, inclusive eu tenho um retorno no médico, tá por volta ali, da última vez que eu fiz, tava por volta de 650 minha texto, né. Tá bom. Quero ver se eu consigo manter dessa forma. Não, porque assim, peraí, eu tô falando também da parte prejudicial do hormônio no que diz respeito à alta performance, era o que eu tava buscando. Eu não tô falando de TRT. Homens, quando chegam aí, todo mundo sabe, 40 anos, a testosterona começa a cair, é perfeitamente factível e saudável, os médicos defendem isso, né? Tem artigo científico que fala sobre tudo isso, que você fazer uma reposição hormonal para manter sua testo num nível bom é para ter qualidade de vida. Sim. Isso é show de bola, né? Isso é uma coisa que eu pretendo, inclusive, fazer se, né? Tipo assim, que nem eu tô na texto em gel hoje. Se eu conseguir sair dela e não usar mais nada, beleza. Mas vamos supor que eu saia dela e eu cheguei nos 40 anos, minha texto cai muito. Eu vou fazer uma TRT, claro, para manter, né? Manter Sim. trabalhando, foco, a mente operando homem bem, saudável. Um homem Aí abaixo de 40 anos que toma uma Durateston por semana não é TRT, tá? TRT é diferente. Não é? Porque o Jaba acha que faz TRT. Não chega a ser fala TRT. TRT. É que A TRT, na verdade, se eu não me engano, eles vão oscilando. Sou mais velho. as dosagens. o TRT que ele faz é terça, retorna pra terça. Essa aí. Boa. Mas é isso. De terça a terça. Ele começa na terça, Terça tomando. retorna terça, retorna vambora, né? Eu me sinto muito bem, saudável. Não, mas vai ficar. Porque mesmo não sendo uma TRT, é tranquilo ainda assim, tipo, né? Vai tocando aí, né? Não é uma coisa que vai. Não é nada comparado com o cara que tá. O que tu tomou na época que você usou? Putz, nem lembro direito, mas era tipo assim. Deixa eu falar a dosagem, só o item. Era enantato, junto com acetato de trembo, junto com oxandrolona, acho que tomava também, ou hemogenin, né? Também tomava de pré-treino. GH. É que GH não entra na questão de esteroide. GH é cereja do bolo, inclusive é muito superestimado até GH, né? Mas eu aí, acho incrível o GH. não, superestimado que eu falo que assim, né? Eu penso que só tomando, tipo, o GH, a pessoa vai ficar formidável, assim, gigantesca. Tipo, não é bem assim. Gigantesca não, mas que dá um brilho, dá um crisp. Porque melhora a pele, cabelo, você fica assim, você fica com uma coisa. Se Tipo, tomar um não, Lander Tropin, É que- esquece. só que assim. Como é que é isso aí? Mas, ô, Léo, Diz que você não ouviu. mas, ô, Léo, essa. depende também da quantidade que toma, né? Tô falando aí de 5 a 10 UI dia. Ah, não, tô falando assim, tipo, tomar 2, GH. 1, Você vai fazer um protocolo lá hormonal, às vezes o médico fala pra você, cara, você quer fazer um negocinho mais assim, você vai tomar uma UI, por exemplo, de GH. Tá. Uma coisinha de, entendeu? Tipo, isso que eu tô falando, é um negócio Uma UI é risório. muito pouquinho. Né? GH é Então. pra secar, né? Não exatamente. Exatamente. Ajuda nisso também, mas ele também pode promover até o efeito contrário, dependendo depende do contexto. Por isso que eu falo, essas coisas são... Mas enfim, então assim, eu não vou lembrar todos, mas tenham esses que eu citei. Era uma média de 5 hormônios que eu tava ali jogando no começo, sabe? Hemogenin nunca. Não, tomei já hemogenin, achei bom pra caramba, óbvio. Pô, hemogenin, a força que você ganha com hemogenin é absurda, eu ia treinar. É uma maravilha. Eu fiz agachamento, o meu recorde pessoal no agachamento foi 220 quilos, pô. Caramba. Consegui fazer 5 repetições. Caramba. Aí hoje eu não consigo fazer um agachamento com 40 de cada lado.
Quer dizer, consigo, mas tipo assim, Com a dificuldade joelho, semelhante. lombar, então eu tô fortalecendo minha perna agora, porque depois que eu saí do ciclo, né, que eu fui podando os hormônios, as dores, as articulações começaram. Eu nunca tive dor em nada. Agora tem uma dor no cotovelo, aí pega joelho, lombar, fica tudo esquisitão. Eu até desanimei de treinar a perna. Eu sempre gostei de treinar a perna e treinei forte perna. Como eu perdi muita força e as dores começaram, eu fiquei um tempo que eu não treinava direito mais perna, fiquei esculachado, fui perdendo a Poxa. vontade, entendeu? Tá vendo? Ó, tudo psicológico, não deveria. mesmo. Deveria ter continuado assim, diminuindo a carga, mas treinando. Mas o psicológico te sabota, Mas né? você- Mas você não tá mais Mas naquela. tu ainda usa leg, né? Ah, mano, então, mas pô, não é porque é leg não, rapaz. Os caras tão me zoando de sacar isso aqui, ó. Mas, pô, isso aqui, velho, é porque é confortável. É porque realmente é confortável, é boa pra treinar, eu só uso pra isso mesmo, né? E uma curiosidade que eu vi sobre sua vida é que o teu pai te teve com 75 anos, é verdade isso? Foi isso daí, cara. É impressionante, né? Claro que Ah, assim, ele tava com a texto alta. pô, então. Por isso que eu acho que tem uma chance aí da minha texto não cair tanto pelos próximos Tá anos. Eu vendo? espero. Ah, Se vem eu cá, puxei pra ele, eu tô é. feito, né? Eu quero chegar assim também, nos 70, 75. Vamos né? respeitar. Será que o pai É. do Xandão fazia uma TRTzinha? Não fazia nada. Fumava e bebia uma cerveja, acho que ainda era essa a Ah, mas TRT dos caras naquela época. Que eu adoro, Meu pai catuaba, tem alguma coisa. É, mano, antigamente os caras eram diferentes. Meu pai nasceu em 1918, né? O cara Outra. passou aí pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Esses caras Areia já de nem rio, você tem. Meu Meu pai pai pesado. nasceu em 1918. É, pô, 18. Olha como que era o mundo em 1918. Que isso? Absurdo, velho. Era 3 mundos atrás ao nosso. Eu nem consigo imaginar. Imagina, meu pai, ele nasceu em 18. Em 32, 35, na guerra, ele tava com o que ali? Teu pai nasceu, não existia carro. Ah, não, acho que já existia carro sim. Já existia carro. Depois me corrijam aí. Eu acho que nessa época não é que existia, mas assim, eu acho que era um negócio. É, tipo, negócio. Muito restrito. Tava Puta, começando. Era uma das exceção altas. da exceção É da porque vai exceção. vir Uma os caras coisa. aí falar, vai botar no Google, vai ver que foi criado um negócio É, que nunca ninguém não. usou até 1900 e caralhada. Não, mas é mais ou menos isso daí. O contexto que você Caramba, tá falando tá certo. Realmente. Era uma coisa muito atípica, né? Naquela época, pensar em carro. É um mundo totalmente diferente. Então, esses caras, aqui é o seguinte, eu falo brincando e tal, você falou da TRT, mas a verdade é que esses caras que nasceram nas antigas, eles tiveram uma criação muito diferente, viveram num mundo muito diferente, É. um mundo mais difícil. É mesmo. Existe uma teoria que eu acho que é muito fundamentada, que os homens da época do teu pai pra trás, ou até muito mais atrás, isso, tinham o nível de testosterona acima de 1000, naturalmente. Ah, eu boto fé nisso daí. Porque É. o modus operandi, o jeito de se viver é muito mais braçal, físico do Isso. que hoje. Hoje é muito mais cômodo viver. Então você não Exatamente. estimula o seu corpo a produzir. É mesmo. O homem antigamente, ele era obrigatoriamente estimulado a ser homem. Ele tinha que exercer o papel dele de homem. Então, assim, Caçar, trabalho carregar manual. água, cortar É. árvore. Imagine 1920, 1930, o que um cara tem que fazer para ser um chefe de família e cuidar da sua família? Ah, Ele tinha que ser um sujeito homem, homem Muito. de verdade, tinha que ser realmente um Muito. legítimo provedor, entendeu? É. E era muito mais difícil dele conseguir isso naquela época, o esforço que ele tinha que fazer era completo, esforço físico, mental, era tudo diferente do esforço de hoje. É. Hoje em dia a alimentação da molecada, inclusive saiu em uma matéria recente que a geração atual ela tem cerca de 25% a menos de texto comparado aos pais. Sim. Aos Caramba. pais. Sim. Pega agora, então, imagina na- 1900. Exatamente. Então, isso acontece porque também tem muito a ver com alimentação. Um bando de molecada que come microplástico pra caramba. É Essas verdade. paradas desregulam hormônio. Tem um monte de coisa envolvida hoje As aí. próprias comidas de hoje, frango, carne, já vem meio Tudo zoado diferente. de hormônio, né, também. Até isso era diferente. Antigamente era saudável. É saudável até hoje em dia, inclusive, né? Mas, pô, os seus avós lá, tataravô, usava banha de porco pra cozinhar e todo mundo era saudável, fazia a própria carne, abatia o animal Mas é lá. porque o animal não era criado com hormônio. Exatamente. Hoje em dia, Limpo. eu tava vendo Era limpo. um pintinho, ele cresce, em 45 dias ele já tá pronto pro abate. Pô, é doideira. Mano, Em 45 o pinto já tá pronto. Que isso? você tá louco, velho? Pô, tá maluco? Para. Não. Hoje, Pra uns é muito, pra outros é pouco. Hoje em dia, o tanto de leite que uma vaca dá, irmão, você tá maluco, velho. É litros, né, por dia. Mas é isso daí, cara. A comparação, quando você faz assim de gerações para gerações, é brutal. Talvez por isso que eu tenha também a molecada tava me zoando um dia na live falando que eu sou um cara de 2025, né? Assim, um adulto de 2025, só que tem a cabeça de um cara dos anos 50. Mas, Plausível. sei lá, plausível. Faz Talvez, sentido. Mas é curioso, porque inclusive meu pai morreu cedo, né? Relativamente falando.
Eu tinha de 14 para 15 anos quando meu pai morreu. Então, se você for parar pra pensar, eu não tive uma criação Cedo não. bem... Teu pai tinha 80. Ah, na Não, sua pra vida, mim, na sua pra vida. mim. Ah, tá. Relativamente Sim, não, à minha é. idade, no caso. Porque, pô, com 14 anos... Se tu pô, nasceu, ele tinha 75, ele Ah, morreu 90. 91. com... Porra, é. Eu Viveu bastante. tinha 15 anos, meu pai 91, né? Um adolescente de 14, 13 anos com um pai de 89, 90 anos. Você não tem uma relação ali. Seu pai não tem energia pra É. te ensinar as coisas. É diferente, né, pô? Não tem, Não, né? é. Então não teve essa, né? Mas Não é tu tinha um contato muito próximo com ele? normal, conversava assim, mas era muito diferente. Eu acho justamente por isso eu não tinha muito do que falar. Porque meu pai ele já estava num estágio muito avançado de idade, entende? Não tinha muito o que conversar com ele, de pedir aconselhamento nem nada. Muita coisa do que eu aprendi e continuo aprendendo foi através da vivência, de pessoas que eu conheci depois, entendeu? Mas essa sua gana por conhecimento, modo geral, falando assim, não teve a ver com ele, a influência dele? Isso daí, na verdade, se eu falar pra você, tipo, é uma coisa... Eu comecei a despertar... Quando que eu comecei a mudar a minha visão sobre o mundo? Foi quando eu me deparei com as ideias do Dr. Enéas. Quando eu tive aquele exemplo daquele Enéas cara lá... foi teu pai intelectual. Foi. Pior que foi isso daí. É até esquisito de falar, as pessoas podem não entender o que eu tô falando, mas Não, eu admiro muito a Enéas. apreciação que eu tenho por uma pessoa inteligente, não tô falando uma pessoa assim que vai pra faculdade, não é isso que eu tô falando, não é o diploma que importa. Porque o Dr. Enéas, o diploma dele era incrível, mas eu tô falando, é a vontade do cara, entendeu? De acertar, um cara de realmente voltar a sua inteligência pro bem, sabe? Um cara bom que, inclusive, perdeu sua própria família por conta disso, assim, perdeu seu casamento, sabe, pra lutar por uma causa. Isso daí despertou em mim, talvez, essa, sabe? Com certeza, talvez não, com certeza, contribuiu para que cada vez mais eu quisesse pesquisar sobre as coisas, fosse um cara mais disciplinado. Com certeza o Dr. Enéas, mesmo eu nunca tendo conhecido, ele me trouxe um exemplo gigantesco, assim. É uma estrutura de caráter que ele possuía que é admirável, entendeu? É um cara que você pode se espelhar, assim, sabe? Tem vários outros aí, pessoas assim, sabe? Que eu vejo aí que você cria uma espécie de espelho e fala, pô, essa conduta é boa, sabe? É um negócio bom de se praticar, de estimular. É uma coisa realmente verdadeira isso. Faz bem, entende? Então foi ali, eu me deparei com as ideias dele e essa vontade de conhecer e pesquisar as coisas foi aumentando cada vez mais, né? Daí eu falo lá na live sobre essas coisas, às vezes a molecada pergunta, ô Xandão, mas em qual livro, né? Onde que você viu essas ideias aí de política? Eu falo, rapaziada, tá aí, ó, Dr. Enéas, tem o canal aí, ó, os vídeos. Só de assistir os vídeos dele, você vai aprender um monte de coisa, tem os livros aí, é muito interessante, é importante, E sabe? pra quem que ele Muito perdeu importante. mesmo, tu lembra? O Dr. Enéas, em 1994, foi quando o sistema se descuidou, né? Porque eles davam só 1 minuto e 15 para ele falar, ele não tinha tempo de televisão. Só que mesmo assim, sem propaganda, assim, sem injetar recursos vultosos, né? Porque não tinha milhões para gastar em propaganda e marketing, só falando na televisão por 1 minuto e 14. Ele tirou o 3º lugar. Não, mas tu lembra pra quem ele perdeu? Tipo, quem que foi o presidente da época? Em 1994, ele perdeu para o Fernando Henrique Cardoso, que foi o presidente. O 2º lugar, acho que foi o Lula, em 94. Ou foi, eu não me lembro quem foi o 2º lugar em 94, mas pra quem ele perdeu, quem tirou o primeiro em 94 foi o Fernando Henrique. Foi isso. Mas então, pô... E tu nunca participou de alguma competição? De alguma coisa? Que na tua cidade tu devia ser um dos caras mais fortes lá. Nunca participei de competição. Não, forte assim, não é, tipo... Não, pior que não, cara. Porque eu fiquei sabendo que a tua mulher participou de um... Não, essa aí foi braba. De um campeonato de supino, né? Foi, essa aí foi braba mesmo. Tem Aí, uma foto dela, inclusive. Bota a foto dela aí, no campeonato de supino com 16 anos, né? Ela Foi tinha- isso? Com 16, né? 16 anos, ela levantou ali 45 quilos no supino, que era considerado bastante pra época, porque naquela época, pra vocês entenderem o contexto, a academia tinha acabado de ser reinaugurada. Sim, eles montaram um espaço novo na academia, tava muito legal, né? Então a gente tava naquele calor do momento, a galera começando a treinar, sabe? E pras mulheres, era difícil ver uma mulher forte assim, sabe? Sim. Naquela época ela treinava todo dia, tava bem forte. Ela ergueu lá 45 quilos, ganhou a competição e ganhou lá o whey protein, né? Shakeira, ganhou lá uma premiação. Eu não participei porque, sei lá, eu não tive interesse mesmo. Eu não, Tu nunca conhecia tive- ela nessa época? Nessa já. Eu Você conheci viu ela, já ela conhecia fazendo antes. esse supino? Vi, tava lá. Foi esse momento que você descobriu que era ela? Não, isso aí foi antes, na verdade. Foi antes, pô. Não, eu conheci ela na época da escola. Ah, A gente estudou na mesma escola lá. Quando eu olhei pra ela, eu vi que era uma menina diferente, já diferenciada. Sabia que era uma menina de família muito boa. Uma pessoa que...
Assim, é difícil explicar essas coisas, mas sabe quando você conhece uma pessoa, você tem um contato com ela, que logo no primeiro momento você percebe a pureza? Uma coisa boa no coração da pessoa, que Sim. você sente uma coisa boa. É um feeling, né? É, um feeling. Não Você dá não, pra explicar, né? você não entende exatamente o que é, mas você tem uma sensação muito boa. E tu conheceu Já- muito novinho, então você sabia a procedência, vamos dizer, né? Sim. Agora, eu é que descambaleei depois disso, que fui, né, viver minha vida aí. Aí eu fui, né, fiz uma porrada de coisa, mas quando eu conheci ela, foi ali na escola, eu já percebi que era uma menina diferenciada ali já. Por isso que a gente sempre teve uma relação de amizade, mesmo assim a gente passando por períodos onde não conversamos, a gente sempre teve o carinho especial pelo outro, né? De um pensar no outro, assim, tipo, sabe? De saber como é que Quando tá a que vida do começou o outro. romance? O romance? O romance, de fato, começou em 2021. 2021. Ah, foi recente. Eu tava lá fazendo um card, eu tava lá fazendo uma live no Instagram, lá correndo pra Desde a rua. época da escola até 2021, vocês não namoraram, não ficaram? Não, ficamos na época da escola. Ah, beijinho, coisa... Ah, é, aquela coisa, tipo, né? Não chegou a namorar? É, sim. Aí como aconteceu que eu te... 2020. Não, mas ele falou que começou o romance, que a gente ficou mesmo, foi 2021 pra frente. Que a gente voltou a ter contato foi 2020. Ah. Eu já explico já. A questão disso daí foi o seguinte, né? Na época da escola, eu tava na 8ª série, né? Então eu ia sair daquela escola, era o meu último ano, eu ia pra outra escola. E naquela época eu tinha uma mentalidade imbecil, que eu pensava que assim, né, por ser homem, eu tava entrando naquela juventude, cheio de energia, eu pensava que eu tinha que viver minha vida de outra forma, entendeu? Que eu não podia ficar apegado a relacionamentos ali, que não Sim. fazia sentido. Eu não tinha maturidade pra isso. Era muito molecão, muito bobo. Então, por isso que eu falo, eu fui tocar minha vida, sabe? E daí eu fui por um caminho totalmente diferente, né? Aí ela tocou com a vida dela. Se você tá aqui assistindo parte 2 de Super Xandão no Fábrica de Monstros TV, você deve estar sentado aí há muito tempo. Então, se você não tiver uma cadeira gamer da Pichau como essa que eu estou, a poltrona que o nosso convidado senta ali, você vai acabar sentindo dores nessas costinhas de frango, franzina com escoliose. Então, por favor, entra agora, pichau.com.br, vem dar um upgrade no seu PC. E o melhor, sexta-feira, toda sexta-feira, a Pichau faz uma live aqui no YouTube, no canal deles, com promoções de até 70%. Então você pode comprar aquela tua placa de vídeo para rodar aquele jogo brabo lá, aquele Call of Duty, aquele Apex Legends, o GTA RP, tudo que você precisa para jogar, para rodar no full, rodar no máximo. A gente tem, a Pichau tem, e talvez você consiga até um sorteio de um PC Game na live deles. Corre lá. Como era o Super Xandão na escola? Qual era o teu perfil? Tu era o nerdinho, o CDF, era o merdeiro, fazia merda, batia nos outros, defendia os outros, como é que era? Não, eu até a 4ª série eu era briguento. Eu brigava com todo mundo, Briguento. né? Eu era gordinho pra caramba, eu era maior do que os outros, assim, sabe? Eu era Parrudinho. tipo o porquinho da telecena, né? Parrudo, assim, sabe? Eu era briguento. Da 5ª série pra frente, aí já não tinha mais motivo pra brigar, e já foi um negócio mais chegado. Eu mudei, assim, sabe? Não brigava com mais ninguém, era tranquilo, nunca tive problema com ninguém. Era Na escola eu estudioso? era aquele cara que a turma gostava de mim por conta da zoeira e da baderna que eu fazia. Eu tive muita amizade boa na escola. Molecada que eu conheço até Tu hoje, era molecada estudioso, foda. tu estudava direitinho? Oi? Tu estudava direitinho? Não porque eu não tinha interesse. O meu único interesse era em saber o que eu precisava saber pra tirar nota, pra não ter dor de cabeça depois. Então, tipo assim, tem até uma história, sei lá, na 8ª série, né? Eu me lasquei lá com uma prova de história, por exemplo, né? Citando aqui uma história, né? Que, eu tinha ido muito mal na primeira prova, né? E se eu não tirasse 10, olha, eu precisava tirar 9 na prova, senão eu ia ficar de recuperação. E era a última prova que eu tinha que fazer pra tirar férias. O que eu mais queria era tirar férias pra poder jogar bola, brincar na rua, ir nadar, fazer as coisas que eu gostava, lutar karatê, sabe as coisas? Eu só queria poder ter tempo pra fazer as coisas que eu gostava, exalar energia, né? Eu falei, nossa, cara, que caramba que eu fiz, né? Por que eu fui relaxar naquela prova, né? Como que eu vou tirar 9 nisso agora, velho? Aí eu peguei lá, pô, falaram pra mim, Xandão, porque a outra 8ª série tinha feito a prova antes do intervalo, né? Na hora do intervalo eu cheguei pro parceiro meu lá e falei, meu irmão, o que caiu nessa prova, né? Eu falei, ó, a prova caiu isso aqui. Ele mostrou um livro pra mim lá, de história, tinha um mapa, com várias informações assim, né? Em relação ali aos continentes, aos países, não lembro exatamente o que era, né? Ele falou, ó, tudo que tá na prova era a prova de assinalar. Tudo que tá na prova que você precisa saber tá aqui. Você só tem que saber relacionar lá na hora da prova e marcar a opção certa. Aí eu peguei no intervalo ali, 15 minutos, eu fiquei que nem um louco ali, olhando pra aquilo e tentando decorar o máximo possível. Decorar aquele mapa, sabe? As informações estavam Aí tu ali. viu o mapa e falou, não vou fazer a prova, não concordo com isso. Não era o mapa da Terra. Essa porra tá me ensinando tudo errado aqui. Naquela época eu não sabia de nada, nem na metade da missa ainda, era um NPC. Aí eu fui lá, fiquei lendo durante o intervalo lá 15 minutos, Me decorando. recuso a fazer essa prova.
Fiquei decorando, aí chegou lá na hora da prova, o professor entregou a prova assim. Eu, na hora que eu bati o olho, velho, eu fiz a prova tipo em 2 minutos, assim. Eu lembrei, cara, na hora. Tirei 10. Fui embora. Ele corrigiu a prova, deu 10. Falei, puta, tô livre disso aqui. Você nem Né? acreditou. Não acreditei, cara. Falei, olha, foi uma puta sorte que eu tive ali, porque por pouco aí não ia ter, né, aquela recuperação, aquela coisa chata, né? Porque quando a gente é moleque, pô, ninguém gosta de ficar preso na escola pra fazer recuperação, entendeu? Lógico, é horrível. Então, assim, eu não era aquele cara, nessa época, eu não era um cara nerd que ficava estudando, não. Eu focava em tirar a nota necessária pra seguir em frente, entendeu? Aí tu trocou de escola, ela continuou na mesma escola, aí anos depois vocês se encontraram de novo? Ah, ou, sim, Ou aí teve eu- alguma coisa nesse meio tempo? Não. Aí eu toquei minha vida, né, passei por outros tipos de períodos, né? Convivendo com pessoas também que já não faziam parte do grupo dela, entendeu? Até porque tinha ali uma diferença de idade, né? Ela tinha o grupo dela lá. E acabou que, por eu ir por esse caminho junto com os amigos que eu tinha, né? E viver coisas diferentes, eu me afastei dela, assim, sabe? Só que é aquela questão, lembra que eu falei pra você, quando você conhece uma pessoa, você tem aquele feeling bom? Sabe aquele carinho que fica no coração pela pessoa, que sabe que é uma pessoa boa, que de quando em quando você até lembra, você fica preocupado, será que a pessoa tá bem, sabe? Tá tudo certo na vida dela? Como a gente mora numa cidade pequena, todo mundo sabe, assim, meio que da vida de todo mundo, né? Os boatos correm, né? Era só isso, mas aí eu fui tocando minha vida, porque eu não tinha mentalidade, eu não queria saber de nada com nada. Passei um período que eu não queria saber de nada com nada, queria só fazer as coisas que eu gostava mesmo, entendeu? E foi nesse período também que eu tomei muitas decisões erradas, que daí serviram pra eu amadurecer também, né? De envolvimento com mulher também, inclusive. E aí acabou que em 2020, né? Aí eu tava lá fazendo uma live no Instagram, tava fazendo um cardio na rua, exalando energia, né? Xingando a molecada no chat do Instagram lá, tinha acho que umas 6 mil Exalando pessoas. energia. Eu passando, correndo na frente da igreja, ela passou de carro com a irmã dela, eu não tinha nem visto, né? Mas e era difícil de ver ela na rua, inclusive, né? Ô, né? Deu um salve assim, né? Um oi pra mim. Eu falei, ô, Bahia aí, né? Beleza? Tava sem camisa tu? Não tava. Tava de boa. Tava de camisa Tava normal. Não. shapeadinho, já tava shapeadinho? Tava bem. Tava bem. Ela não resistiu, né? Ah, não, então, Ela aí, ficou maluca, né? aí ela passou, ela deu um oi, né? Eu falei, e aí, né? E aí, a partir disso, a gente voltou a se falar. Foi uma coisa, tipo, espontânea, assim. Foi coisa do momento, assim mesmo, sabe? Oi, aí, como é que você tá? Aquele Tô oi fazendo resgatou dieta. memórias incríveis. É da hora, né? Porque tem toda a nostalgia, né? A gente tem essa coisa nostálgica que é boa, É. entendeu? Quando você tem realmente algo de verdade, porque no primeiro momento, quando a gente se conheceu, lá na escola, a gente teve uma coisa ali real, bacana, foi uma coisa muito... Foi único aquilo ali. Genuíno. Querendo ou não, foi único, foi genuíno, exatamente. Então, né, alinhando isso com essa Isso nunca sensação... mais foi esquecido. Não. Então, assim, a coisa aconteceu do jeito que tinha que acontecer mesmo. Eu tive que passar pelo que eu passei, né, pra ir amadurecendo. Ela também passou pela vida dela, o que ela passou. E Super Xandão é romântico? É romanticão? Eu tenho uma característica que é o seguinte, Ou tu é bronco? Não, com ela eu sou romântico. Com ela eu sou romântico. Mas é só com ela que eu consigo ser assim. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar dando abraço nos outros, de ficar enchendo o saco dos outros, de ficar de conversinha, mandando mensagem no WhatsApp. Eu sou um cara muito na minha, sabe? Que é tão na minha. Reservado. Tipo, sou bem reservado. Mas, pra minha esposa, aí já é diferente. Pra ela, uma coisa intuitiva minha, eu sou uma pessoa diferente com ela, entendeu? Abre porta de carro, Ah, não, isso aí é natural, sempre foi natural meu, de dá uns instinto presentinhos mesmo. surpresa, Esse é o nosso campeão. flor, pô. dá uma florzinha. O último herói da Terra. Ela, O último herói Não vai falar que eu tô mentindo, mas ela tá ali. Ela pode discordar se for mentira, a mas carinha eu dela- acredito que eu trato ela de forma romântica, né? Eu acho que. Os olhos até Olha brilharam. a carinha dela, tá quase lacrimejando ali. Ah, não, Mas sempre foi natural com ela. Porque, assim, por exemplo, com a minha mãe, o relacionamento meu com a minha mãe e com a minha irmã nunca foi um relacionamento de apego. Eu não tenho isso, entendeu? Ó, vou contar uma história pra você. Quando meu pai faleceu, eu tava assistindo Dragon Ball no meu quarto, almoçando, né? E meu pai, ele tava mal do câncer, né? Só que nesse dia, um dia anterior, ele acordou muito bom, muito disposto, diferente, uma aura. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Será que vai ser uma reviravolta? Mas na verdade eram aqueles... Sabe aqueles dias antes que a pessoa vai, de uma vez que ela melhora? Estranho, tem aquela né? melhora repentina e Acontece ela vai. sempre assim. É verdade. Era disso que se tratava. Aí ele faleceu dormindo, né? Pelo menos faleceu confortável, assim, ó, quero crer, né? Dormindo, Natural, né? natural. E aí no outro dia, a minha mãe, claro, né? Ela viu que meu pai tava morto na cama, ela ficou, né? Chorando, tava emocionada. Minha irmã também, que sempre teve muito apego com meu pai. Mas olha só, aí na hora que minha mãe veio falar pra mim que meu pai tava morto, eu fui lá pra conferir mesmo, tava realmente, né? E eu voltei pro meu quarto, continuei vendo o desenho e comendo. Falei, vou terminar minha refeição aqui, a gente vai atrás de ver, né, o negócio do velório, né? Tu não assimilou muito bem, talvez? Não assimilei, mas é que eu sou assim.
Eu nunca tive problema em relação a essas questões que envolvem morte, assim, sabe? Uma coisa... É porque você... Eu não fui aquele cara que chorou. Inclusive, você perguntar pra mim, quando foi a última vez que você chorou? Eu não sei te falar. Claro que, lógico que já chorei, mas eu não consigo lembrar, assim. Eu sou difícil, olha como é estranho. É um contraste interessante, porque Clark frio. de um lado eu sou um cara que, exatamente, tipo assim, tem uma frieza, mas por outro lado, com ela, eu sou outro. Eu não sei, é uma coisa da minha personalidade, entendeu? Eu sou assim, sabe? É natural. Você lida com um luto diferente. Lido diferente, eu não tenho essa... E que nem eu tô falando, não é aquela família, porque eu acho muito bonito. Não teve nenhum momento posterior a essa descoberta da falecimento do seu pai que deu uma... caiu em si ali e tal, alguma coisa assim? Ou conforme eu fui ficando mais velho, eu fui percebendo a falta de ensinamentos que eu tive por não ter tido ali um pai mais novo que leva o filho, sabe? Que tá sempre ali com aquela energia, educando, ensinando o filho. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo as coisas, né? Fala, putz, se meu pai tivesse me ensinado tal coisa, ou a fazer tal coisa, até conhecimento técnico, né, de resolver problemas, sabe? Imagina um cara que nasceu em 1918, tanto de coisa que poderia ter ensinado, mas, pelo amor de Deus, não tem nem como, não teria como exigir isso dele, porque era uma idade muito avançada, né? Então, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo sim a falta, né, de um pai. Faz falta total, pai e mãe faz falta pra caramba, né? Aí minha mãe, ela teve que tomar a frente da casa, sempre me educou muito bem, sempre foi uma mulher posturada também. Sua mãe é incrível. Me ensinou, você conheceu ela lá, né? Ela me ensinou muita coisa sobre o certo e o errado. A própria postura dela me educou bastante, assim, eu nunca precisei ficar pedindo conselho nem nada, eu meio que fui me autocorrigindo, sabe? Sempre tendo boas referências aí do comportamento. Assim, eu sou um cara, sei lá, não tem nada de especial, assim, é até meio esquisito de falar, na verdade. Eu nunca fiquei lá em casa dando abraço, falando que amava meu pai ou minha mãe, eu nunca fui disso. De ter esse contato, entendeu? Com a minha mulher já eu sou totalmente diferente, olha que coisa, né? Tipo, então, sei lá. Bem na minha, sempre fui bem na minha, assim, entendeu? Eu não fico mandando mensagem no WhatsApp pra ninguém, não gosto disso. Não gosto de ficar fazendo nada disso, porque até sinto que tô incomodando a pessoa. Direto, né? Não gosto, sabe? Eu, pra mim, assim, ó, por exemplo, Léo, tô aqui conversando com você hoje. Aí eu vou embora. Eu não vou ficar te mandando mensagem no WhatsApp. Se daqui 5 anos eu te reencontrar e a gente ficar sem se falar por 5 anos, eu vou estar desse mesmo jeito aqui, eu vou tratar da mesma forma, com o mesmo respeito, carinho, admiração, vai encontrar a mesma Tá de coisa. lag ainda? Ah, eu não sei, tomara que não. Vou dar uma calça jeans, na próxima eu vou botar uma calça jeans. Eu vou botar uma calça jeans pra treinar, né? Pra mim o certo é treinar de calça jeans, mas pô... Né, Eu achei que você ia vir assim hoje, eu botei uma calça jeans, uma bota, né? também. Na verdade, eu Michel. me preparei pra vir aqui mais elegante. Eu ia vir de calça, o jeito que eu me visto tradicionalmente, que é uma calça, uma bota, eu ia botar uma camisa social pra ficar mais elegante. Ia vir. Mas eu não coloquei porque eu falei, não, vou botar uma camisa da Growth lá pra ficar mais assim, Não. contextualizado. Foi por isso, ó, eu falei, vou de roupa de treino Eu mesmo. só tô te Falei, ó. empurrinhando mesmo. Não, mas tá Maneirão, certo. Eu sou pô. uma molecada de leg também lá na live, pô. Mas ó, essa daqui não tem problema não, rapaziada. Ó, isso aí vocês podem treinar com ela à vontade aí, sem medo de ser zoado. Ô, mas eu vi um dia você dando um treino de perna com uma leg também, hein? Jamais. Ah, ou um shorts. Ah, eu vi um treino seu. Eu acho que eu vi você fazendo um avanço com um shortinho de leg lá, hein, velho? Você tem razão. Aí, ó, tá vendo? Mas foi um pedido expresso, direto, como até um teor de desafio da Vivi Winkler. Ah, tá. Pô, aí você não teve como correr. Que ela falou, você vai treinar comigo o glúteo e vai usar meu shortinho. Ah, caramba. E eu já tinha pedido tantas coisas pra ela de favor. Pra ela. Pô, aí lascou. Ah, não, entendi. Ah, então aí tá suave. Você é muito apaixonado pelo boxe. Ah, sou. A gente viu na internet recentemente que tu tá desafiando os outros pro boxe aí. Tô mandando ver aí, tô exalando energia, tô voltando no Prime. Eu quero voltar aí agora no Prime, só que mais, né, mais equilibrado aí. Eu acho que não. Nesse programa que a gente tá gravando aqui, eu não vi a resposta do cavalo ainda, mas o cavalo aceitou uma luta com você? Ainda não tô sabendo. Eu não sei se ele já tá ciente ou não, mas eu mandei lá o papo pro Canela de Sabiá lá, né? Canela Cebosa lá, que eu tô no aguardo dele. Voltei a treinar, quero ver se ele vai treinar também pra gente fazer um sparring lá muito louco. Se o Mamá do Fight Music Show convidasse você pra lutar dentro de uma regra com um juiz lá num show, você faria? Vambora, velho. Que isso? Pô, eu vou, mando ver, velho. Vou. Tu gosta muito do boxe? Ah, gosto. Eu, quando era criança, eu pratiquei karatê, né? Eu sempre tive contato com o esporte desde sempre. Sempre gastei muita energia pra esporte. Jogava futebol, fazia de tudo. Nadava, fazia de tudo. Andava de bicicleta. Só que depois de mais velho, na adolescência, o primeiro contato que eu tive mesmo assim com uma arte marcial foi o boxe. Acho que é por isso que eu peguei gosto, sabe? Eu curto. Já fiz aula de jiu-jitsu, de muay thai, mas não encaixou pra mim, assim, boxe. Eu gosto do boxe mesmo, assim, sabe? Essas outras modalidades eu não curto muito. Eu acho bem legal, mas eu não curto. Eu fazendo parece que não
tem muito sentido, não. Será que o cavalo aguenta uma pancadaria de boxe com o Super Xandão? Vamos ver, né? Tem que ver, né? Já vai saber, né? É. Soco é soco, né? Fiquei sabendo que ele arrancou dente de gente aí, hein? Ah, mas dente do... Como que ele arrancou o dente? Do Eis a soco, Do filho. pobre louco, um soco. Ah, não, mas isso daí é... Tu tem algum canal aí, algum negócio aí? Tem nada, meus dentes são... Vixe, nem pro dentista eu preciso ir, pô. Meus dentes aqui é de aço, é o super. É, o Clark, Ele, se ele tá Clark achando- frio, né? não. Não, é o super. Isso aí, velho, tem erro não. Tá tranquilo. O cavalo eu tenho 1,90 e pouco de altura. Não. Falando sério agora, lógico, o cara tem força. É o que eu tô falando, soco é soco. Soco, se pega no queixo, velho, você tá desprevenido ali, não importa quem é que tá. Pode ser qualquer cara. Aplicando. Força não tem a ver com tamanho, tudo tem estratégia, Pra lutar com ele tem que ir de velocidade, escada, filho. técnica. Então, assim, o negócio não é brincadeira, não. Mas, pô, eu tô pronto. Ou melhor, tô me preparando, né? Também não vou falar que eu tô pronto, porque eu tô voltando agora também, senão não faria nem sentido, né? Só pegar a resistência de novo. Correndo bastante aí, Tu cara. acompanhou a carreira de algum atleta de boxe? Ah, sempre gostei muito do Mike Tyson, cara. Mike, né? Ah, eu pesquisava, né? Pesquisava Muhammad Ali, pô, os caras, Joe Frazier. Ah, nossa, tem. E esse papelão do Mike Tyson agora com Jake Paul, hein? Então, é uma coisa que eu Tu achei acha que bem. foi armado? Eu achei que foi meio É que assim, eu nunca vou ter elementos pra provar que foi armado. perfeito. Mas se você perguntar qual que é a minha concepção, eu sim, acredito que sim. Porque, inclusive, tem momentos lá da luta que você vê claramente que ele tá segurando o soco, que ele tinha momentos que ele podia acertar um soco, e às vezes até finalizar a luta ali, porque o soco do Tyson, mesmo ele estando na idade, ele é muito rápido, muito forte ainda, tá? É Sim. só ver ele bater no manopla e treinando, você percebe que ele tem o Exatamente. instinto É isso que eu ali, ia a falar técnica, agora. ele No tem. Instagram dele lá, os vídeos de treinamento, Não, ele tem. toda hora, um tirão de porrada. Não, É mesmo. E na não. luta não aconteceu nem um décimo disso. Eu achei coisas esquisitas naquela luta. Inclusive, eu vi alguns sinais do próprio Jake lá fazendo pra ele, mostrando a língua. Pra mim, aquilo ali foi uma linguagem combinada. É. Eu acho que quando ele mostrava a língua pro Tyson, significava tipo assim, dá uma segurada aí, acho que tá indo muito, entendeu? Eu achei uma coisa muito estranha aquela luta, porque o Tyson segurando a mão, o Jake fazendo sinal de linguinha pro Tyson, eu achei uma coisa estranha, sabe? Aquilo lá não caiu, não. Pra mim, o Tyson mordendo a luva lá também, parece que ele tava Tenso. meio afetado. Eu acho que ali mesmo a questão primordial foi o show, entende? É. Foi assim, o teatro de novo, Eu sabe? queria muito que tivesse a luta de novo agora com o Tyson sem se segurar. Ah, sem então, brincadeirinha. Eu, na minha concepção, não duraria um minuto. Num minuto. Na minha concepção. Lógico que assim, eu não sou especialista em boxe também, né, pra falar. Tem uns caras que são especialistas podem discordar, falar, não, sei lá, o Tyson tava velho. É que eu só assimilando, vendo o que eu vi, cara, pra mim não teve cabimento aquilo lá, não. Não teve lógica, não. Foi estranho. Não, foi estranho. Foi uma parada até feia de ver. Não foi uma luta pegada, não. Você achou isso daí também? Eu achei estranho. Não é? Esquisitão, assim, um negócio que dá até um... Você fala, puta, velho, mas Fiquei tem mó, uma maior pegada de malhação, velho. fiquei mó, Sabe uma fiquei parada? mó tempão pra assistir de madrugada o barato, me compliquei todo no dia seguinte com meus compromissos. Eu Pra nem ver aquilo assisti lá. por causa disso, porque eu sabia que ia Porra, e falar, na vai entrada, ser- Jake Paul, carro, mulheres e não sei o quê, mó auê do caralho, cordão de ouro, Mike Tyson, ele sozinho entrando, cara de mal. Falei, caraca, malandro, isso vai bom, ser cara. sinistro. Old School versus New School, cara, o Old School sozinho, entrando com cara de mal. Isso. Falei, Mike Tyson vai atropelar esse Tinha maluco. tudo pra ser realmente um espetáculo, Imagina mas... o quanto que a galera não teve de ganho de aposta que votou Vixe, no Mike, Vixe, Maria. que apostou no Vixe, Mike. Maria, muito dinheiro. Tem muito dinheiro, né, em torno disso. O Mike Tyson, eu sempre gostei dele por conta da objetividade que ele tratava as lutas. Ele era um nocauteador nato. É. Ele não ficava prolongando a luta, era pabufa, entendeu? Eu sempre achava... Trava pra nocautear. A técnica que ele utilizava, sendo um peso pesado, mesmo não parecendo, porque assim, ele era um tronco, assim, forte, forte. Mas ele não tinha estatura de peso pesado. Os pesos pesados que ele lutava eram os caras de 1,90 m, 90 e pouco, uns caras compridos, Só alto. gigante. Só cara, pô, Um braço longo. forte, os caras fortes, entendeu? E ele era menor sempre, na maioria das vezes. Ele encurtava e tum! E a técnica dele de aplicar os golpes, a maneira como ele batia embaixo pro cara abrir a guarda e finalizar em cima, era formidável, muito rápido, entendeu? Numa entrevista ele disse que nada do que ele fazia era natural, tudo ele aprendeu, foi muita disciplina e treinamento. Verdade. Ele tinha a vocação de lutar, ele tinha esse dom natural de ser um nocauteador, mas a forma como ele fazia, ele foi projetado pra ser uma máquina de nocautear, entende? Pô, tem aquela foto lá do pescoço dele que ele treinou pra caraca pra ficar... Não. Só que assim, o problema do Tyson é o seguinte: ele foi um cara, eu fico triste por isso, mas ele tinha o dom, a vocação pra lutar, só que ele, não tinha isso aqui, cara. Uma vida muito conturbada o Tyson, né? Passou por muito problema, inclusive problemas com o filho lá. Ele teve uma situação que ele perdeu o filho dele de uma forma trágica. O filho ou uma filha lá que ele chegou em casa e encontrou o filho morto.
em casa. É sempre o cara que teve, sabe esses caras que tem assim, essas pessoas, essas figuras que aparecem que tem um talento imenso, mas que sempre se envolve em alguma situação errada, situação de briga, às vezes questão de família, mulher, sabe, umas coisas assim. E o cara, quando ele começa, ele vai por esse caminho, bicho, não dá, velho. Porque tá tudo aqui, ó. Você pode ter o talento que for, a vocação que for. Se você não tem isso daqui, ó, bem centralizado, não vai. Você sucumbe. Uma luta entre Super Xandão exalando energia e cavalo puxando carroça. Quem será que leva a melhor? Comentem aí. Manda aí o papo, rapaziada. Aí. Se vocês quiserem aí, pô, a gente vai treinar aí. Estamos sempre na Xandão, chegou um momento muito legal do nosso programa, que é o quadro Treina Junto. Eu vou te mostrar a foto de algumas pessoas naquele telão e você vai me dizer se você treinaria junto com essa pessoa ou não. Bora, vamos ver. Beleza? Xandão, você treinaria com Serjão dos Foguetes, Sérgio Sacani? Com certeza, treinaria de novo. Eu já treinei com o Serjão, inclusive, treinaria de novo. Verdade, tem um vídeo de vocês treinando lá no Cariani, né? Mandei um treinão dorsal, o Serjão, ele é um cara muito gente boa, gostei pra caramba de conhecer ele. Cara, ele tem, assim, inclusive a gente conversou de política. As coisas que eu tava falando aqui sobre soberania nacional, projeto, ele concorda, assim, ele tem uma visão muito parecida com a minha, eu achei legal pra caramba isso daí. É um cara muito inteligente, muito legal de conversar, bacana, gente boa. A única discordância que a gente tem é sobre essa questão de modelo cosmológico, de forma da Terra, né? Claro. Ele também é ateu, né? Ele diz que é ateu e tudo, né? Eu tenho a minha crença em Deus e tudo. Mas, cara, com certeza eu treinaria de novo. Inclusive, ele me convidou pro podcast dele e assim que der, eu quero participar lá, quero conversar com ele pra ter uma conversa mais técnica, vamos dizer assim, sobre esse assunto aí que eu acho legal sempre discutir. Maneiro. Eu busco isso, cara. Pessoas que trocam ideia assim, entendeu? Respeitoso, sempre foi um cara respeitoso. Agora, lógico, na live, já teve vários momentos que eu reagi a vídeos dele, que eu tava lá no Super Xandão, né, naquele Prime. Exalando. Inclusive foi daí que muita gente começou a trazer essa treta aí, né, e a galera, pô, ia encher o saco dele lá, ele provavelmente ficou puto também, sabe, várias vezes, porque imagina a molecada lá falando Xandão, Xandão, falando na cabeça dele e tal. E aí foi bacana porque a gente se encontrou e treinou, e pô, foi legal pra caramba, velho. Foi uma conversa muito da hora, foi um treino da hora, então treinaria de novo fácil, quando quiser, é só chamar que eu tô aí. Pô. Quando você for no podcast dele lá, me avisa que eu quero, não posso perder esse momento. Só bora. Xandão, você treinaria com Nando Moura? Com certeza, velho. Nando Moura, eu acho ele um cara... Não conheço ele pessoalmente. Não conheço nada a respeito dele, assim, de caráter pessoal, mas pelo que eu vejo dos vídeos dele, quando ele fala sobre política hoje, ele tem uma visão muito interessante, porque ele já entendeu que esquerda e direita é uma farsa também, ele fala sobre isso constantemente no canal dele. Ele é um cara que quando fala de Bíblia e valores cristãos, muito do que ele fala concorda, eu acho excelente a visão que ele passa. E agora, se for pra falar de uma coisa assim ruim que eu acho, só que assim, às vezes puxa muita briga desnecessária, de forma desnecessária com outras pessoas, entendeu? Quando, na verdade, seria mais uma questão de alinhar os pensamentos e conversar, assim, né? Acho que tem, no YouTube hoje, eu tô vendo que tem muita inflamação de todos os lados, mas isso também é difícil de falar, porque eu falando daqui também é fácil. Às vezes o cara tem, às vezes, um problema com outra pessoa e a gente não sabe, por isso que às vezes inflama também. Às vezes já teve uma situação desagradável. Ou às vezes uma estratégia de marketing também. Ou estratégia, não dá pra saber, entendeu? Eu acho que assim, tudo bem que também eu acredito que ele tem um personagem lá também, que ele fala de um jeito engraçado, eu racho o bico lá com as piadas que ele faz. Ele tem lá. Então, assim... É um dos poucos youtubers aí que eu assisto com frequência. Então, assim, eu me permito falar só daquilo que eu vejo nos vídeos do YouTube dele. Eu vejo que, pô, tem, nossa, bastante quando eu reajo direto lá aos vídeos dele na live, porque eu gosto mesmo, acho que é importante dar moral lá pro conteúdo que ele faz, tem muito posicionamento bom, ele é um cara inteligente, vejo ele como um cara inteligente. Pô, mandaria um treino fácil com ele, velho. Seria um prazer treinar com ele. Ele tá treinando, né? Eu vejo nos vídeos dele que ele fala. Ele toca guitarra pra caramba. Toca mesmo. Bicho é brabo. Manja de música. Super Xandão, você treinaria com Frank McGrath? Puta, esse daí, mano, esse cara é brabo esse demais. É o meu maior... esse cara aí é... Meu maior, não vou falar ídolo porque a gente não tem que idolatrar ninguém, mas meu maior... Sim. Um ícone, assim. O ícone da bodybuilder. O lifestyle dele me encanta. Quando eu comecei a treinar, eu que sou um cara lá interiorzão, eu sempre fui sem frescura nem nada. Quando eu comecei a treinar, os vídeos que passavam na televisão, os primeiros, era dele, da Animal Pack. Correndo lá de blues, assim, sabe? Indo treinar na academia lá, parecendo um monstro, um mutante, assim, um cara que não falava com ninguém, poucas ideias, entrava na caverna lá e treinava o vídeo na configuração de preto e branco, tocando uns rockzão lá, sabe? Muito bom. Tudo exercício raiz, pô. Antebraço estralando forte, né? E tem uma trajetória muito braba no fisiculturismo. Inclusive, o shape dele, assim, nunca parei para prestar atenção em competição. Mas, assim, uma linha de shape que eu acho, assim, cara brabo, assim, eu acho muito boa. A genética muito boa pro esporte. Não chega a ser um bodybuilder, tipo,
Phil Heath ou Ronnie Coleman, né? Mas puta, Mas é um freak aceitável, né? exatamente. Pô, muito top. Esse cara aí é da hora. Treinaria com certeza, velho. Muito bravo. Inclusive, ele parece um pouco contigo, Léo, não parece? Então, É verdade, Léo. as pessoas falam que se eu botasse uns 130 quilos igual ele, eu ficaria bem parecido. É mesmo. Falta Aí só, você chegar no 130 também é falta dois só os palitos, 30. vai. Falta só os 30. Só isso, só Se isso. quiser, fi, é um ano. Super Xandão, você treinaria com Kaique Pro? Cara, o Kaique Pro, ele é um dos caras, assim, dos caras mais brabo, assim, que eu já conheci. Tu já E teve contato pessoalmente com ele? tive, logo no começo, quando eu fui gravar lá com a galera da Maromba, lá no CT do Cariani, o Kaique, eu gravei um treino com ele, se não me engano, foi de posterior, de coxa. Foi onde eu conheci ele. E já trocando ideia com ele antes de treinar, pensa num cara gente boa pra conversar. Que cara da hora. Ele é muito maneiro. Conversa com você, atencioso, ele te explica as coisas, sabe? Ele não tem esse... Enfim, é um cara de verdade, entendeu? É ele ali mesmo. E sempre se colocando, assim, naquela posição de um cara determinado, focado e disciplinado. É um cara que ele transmite um bom exemplo pra você só de estar conversando com você ali. Perfeito. Não precisa nem ser sobre a musculação. Também sinto Mas só de isso, você né? entender a mentalidade dele, como ele observa as coisas, o modo como ele fala, ele te ensina a ser um cara mais disciplinado. Sim, Porque o cara vive realmente a disciplina. ele transborda. É como se ele fosse um robô programado pra fazer. Eu admiro isso daí. Muita gente fala, o cara, ele é louco, é maluco. Eu Só já acho pensa que não. nisso, né? Eu já acho que, assim, eu acho que ele é um cara corajoso por viver esse propósito, porque não é fácil você ser um atleta, o Perfeito. tanto de coisas que você tem que fazer, todo mundo sabe que é complicado. Eu tava falando de hormônio aqui. E ao mesmo tempo, manter a mente disciplinada que nem ele, focado da forma que ele faz, não errando uma vírgula da dieta, do treino, eu acho isso daí fenomenal. Eu acho que, inclusive, esse é o caminho pro sucesso. Qualquer coisa que você vai fazer na vida, né? Você tem que ser minucioso, tem que ser detalhista, perfeccionista. Eu acho que tem que ser isso mesmo, entendeu? Então, eu acho que, assim, colocaria ele facilmente como um homem exemplo, assim, pro esporte, sabe? Um cara que puxa a linha de frente pra exemplificar o que Um é. exemplo de atleta. Um exemplo de atleta, com certeza. Forjado pra isso mesmo. Uma máquina. Máquina. Esse aí é máquina. Esse sim, é máquina. Tu não acha que meu tríceps parece com o dele, não? Ah, mas tá aparecendo aí Não, já. não, calma ó. aí. É que esse aqui é o meu melhor lado. Não com o dele, né? Mas tá aparecendo um tríceps agora, ó. Pô, não tá aparecendo, não? Tá chegando lá, hein? Tá bem parecido com o dele, realmente. Se botar do lado assim... Pô, tá maluco, velho. Vai ficar brabo. É só manter a disciplina aí que tem erro, não. Super Xandão, você treinaria com Kim Kataguiri? Pô, o Kim Kataguiri, velho. Pô, lógico que treinaria. O Como é Kim que é? Kataguiri é o seguinte, no Mas passe. vocês não tiveram um impasse aí? Sim, a gente teve, mas isso foi, acho que por volta de 2022, porque eu reagi ao vídeo do Kim Kataguiri que ele estava falando do papel do Estado, né, a parte econômica, e ele defendia uma tese que ia mais pro lado, assim, neoliberal, né, que é uma coisa que eu discordo, e que nem eu estava comentando com vocês aqui, eu acredito num Estado que cumpre com o seu papel, entendeu? Não um Estado máximo nem mínimo, mas um Estado necessário, né, e naquela época ele tinha uma discordância a respeito de mim nesse tocante aí, do papel do Estado, né, seguindo mais essa vertente neoliberal. Aí eu fiz um vídeo resposta pra ele, né, só que eu fiz o vídeo resposta pra ele não conversando que nem eu tô conversando, no Super Xandão lá, né, mandando, Exalando. zoando, exalando energia. Aí eu não sei como que ele interpretou aquilo também, né, pô, nunca conheci ele pessoalmente. Mas nunca tive nada contra ele, era só uma diferença de ideia em relação a isso aí, essa parte política. Aí eu achei interessante porque anos depois eu percebi que hoje em dia muito do que ele defende é o que eu falava no passado. A galera lá do MBL, lá eles estão defendendo ideias que têm um caráter mais assim nacionalista do que eu vejo, sabe? Eles citam ali pontos que são muito importantes da parte de soberania, de desenvolvimento da indústria. Pô, coisa bacana que eu acho que é saudável de ser discutida, entendeu? Eu sou um cara assim, eu avalio as ideias. Não é porque eu tenho discordâncias da pessoa que eu vou desvalorizar as outras ideias que eu sei que são boas, que eu concordo, você entendeu? Perfeito. É. Então, assim, treinaria numa boa. Inclusive, acho que seria legal. É que eu não sei se ele treina, né? Mas seria da hora pra caramba. Pra trocar ideia, treinar e trocar ideia sobre política. Eu acho da hora treinar e conversar sobre essas coisas de política. Será que o Kim sabe? Kataguiri dá uma treinadinha? Se quiser, só vamos, pô. Olhando pra carinha dele, tu acha que ele treina em qual academia? Eu nem sei onde ele mora, velho. Aí olhando assim pra ele, eu falar, Se é que ele treina, onde ele treinaria? eu acho que ele. Tá no condomínio. Eu acho que não. Eu acho que nem no condomínio, acho que ele não tá treinando nada, velho. Acho que ele não tá treinando nada, não. Eu acho que não tá treinando nada, não. Deve estar lá na Só vida estudando. Você é jogador É, de altinho, é. isso aí. Ah, é Aquela político, academia ele que tem vive... uma esteira e 2 halteres de 5. Ele deve ser daqueles políticos que realmente Estudiosão, trabalham. né? Ele Então tem acho cara que de não... ser estudiosão. Não que isso signifique que não tenha tempo para treinar, mas a questão é que às vezes o cara ele fica tão assim dentro de uma bolha, Sim, tão sim. focado que ele esquece de outras coisas, Não né? liga pra esse tipo de... E acaba não ligando, exatamente. Xandão, quais são os seus planos pra 2025? O meu plano O que, que a principal... gente tá, o que, que a gente pode esperar de você aí pra essa nova
O meu plano principal... Tem algum projeto em andamento? O meu maior projeto é me aproximar mais de Deus. Esse daí é pra vida inteira, não é só pra 2025. Sim. Eu quero cada vez mais ser uma pessoa que dá orgulho pra Deus. Eu quero ser um homem legítimo, sabe? Perfeito. Quero conseguir chegar no nível onde eu posso falar assim, ó... Esse é o propósito maior, né? A maior parte daquelas coisas ruins que eu tenho, eu tô conseguindo conter. E tô estimulando aquilo que é bom, saudável. Eu tô sendo um cara produtivo, que tem uma certa importância pra minha família, pra sociedade, assim, entendeu? Uma vez que com o meu trabalho eu lido diretamente com muita molecada, né? Então, indiretamente ou diretamente, eu tô sempre aconselhando, de certo modo, eu acabo sendo uma influência pra eles, entendeu? Ótimo. Não, Então, eu quero manter nessa linha, sempre influenciando pro bem, sabe? Através do personagem Super Xandão, ou através de conversas que nem essa que a gente teve aqui, que foi um ambiente onde eu conversei mais tranquilo, né? Sem personagem e tal. E sempre me aproximando de Deus e aproximando essas pessoas de Deus. Eu quero poder ter o privilégio, né? Se Deus me permitir, de ter uma família bem alinhada, né, vocês já construída. casaram? Já. É. Esse ano a gente vai casar na igreja agora. No passado foi no civil, esse ano a gente vai fazer, estamos fazendo os preparativos, vamos casar na igreja para receber a bênção, né? Então agora a gente vai botar o endereço do casamento do Super Xandão tá pra louco? todo mundo. A molecada na live já fica falando que vai entrar de penetra. Eu falei, vocês vão tomar pontapé pra bunda, hein? Eu tô avisando. Se aparecer lá de penetra... Não, mas é porque assim, a festa, né, que a gente vai fazer é mais voltada pra família. Sim, claro. Sim. Porque isso é uma coisa nossa, entendeu? A gente não quer fazer festa E os seus pros fãs são outros. sua família. E Sim, eles vão... a família da internet. Não deixa de ser uma família, mas é a família da internet, né? Então o endereço do casamento dele tá aqui embaixo, galera. É isso E aí, ó. profissionalmente falando, tem algum projeto? Talvez o box, né, pelo que você me falou. Projeto, assim, que envolva meu esforço, meu trabalho, assim, né? É a questão do boxe, que eu voltei a treinar, quero manter o ritmo, quero ver se eu consigo, né? Tô me esforçando pra isso, não é fácil, né? Voltar a Criar treinar um assim. conteúdo de vlog sobre essa volta seria Tô fazendo interessante. isso, tem um canal lá, Super Xandão Vlogs, foi um canal que eu reativei, né? Onde eu tô postando lá vlogs, não só de boxe, vlogs variados mesmo, da sua sabe? vida, né? Uma coisa mais diferenciada, mais tranquila, também fora do personagem até, né? Porque o personagem fica mais pra live, é live lá, né? Lá na live é um contexto diferente. Eu quero melhorar também sempre a produtividade nas lives, né? Embora eu esteja fazendo um pouco menos de tempo agora, porque eu tô focado em outros projetos, que é também gravar mais conteúdo com outras pessoas, porque isso faz bem pra minha cabeça também e me permite ganhar mais conhecimento, né? Quando eu venho aqui, converso com vocês, a gente vai pra um lado, vai pro outro, treina. Além disso ser bom, passar uma mensagem boa, um incentivo bom, a gente agrega assim um pro outro, né? Esse contato é importante, entendeu? Muito. E como eu fiquei muitos anos só live, estava fazendo muito mal pra minha cabeça. Então meu projeto agora é justamente esse, pra esse ano, é fazer coisas diferentes, entendeu? Dar uma expandida nos horizontes aí. E a única coisa que eu quero é isso, é servir a Deus aí e me sentir útil, perceber que eu tô sendo útil, falando as coisas que eu falo, passando a mensagem que eu passo, entendeu? Se chegar uma hora e nada disso tiver mais utilidade, eu não tiver mais o que agregar, falar, incentivar, nem nada do tipo, que assim seja. Eu vou tocar minha vida normal, fazendo qualquer coisa que eu tenha que fazer, né? Quero um dia no futuro poder ter sossego, porque eu não tenho paciência para rede social, não gosto de postar nada, eu faço isso porque virou um trabalho, né? E mesmo assim ainda eu posto pouco, se for ver, é pouca coisa que eu posto. Mas eu sou um cara bem assim, tranquilo na minha. Meu projeto só é continuar exatamente da forma que eu tô, sabe? Cada vez mais agregando valor pra rapaziada que me acompanha, praticando esportes aí que eu gosto, evoluindo meu corpo, minha mente, meu espírito e passando uma boa mensagem, tentando aproximar a galera de Deus. É meu propósito mesmo, que eu tenho no meu coração, é isso, sabe? Tudo que vem e acontece, que não seja isso, são detalhes. É lucro, assim, entendeu? Coisas a mais que vem, que são boas, é lucro, entendeu? A base é essa, né? Essa é a ideia. Vamos aproveitar que teu shape tá em dia e vamos ver se você vai estar pronto para ouvir o som da última trombeta. Bora, só vamos. Lógico que vou. Eu espero Consegue que fazer sim. um guest pose pra gente? Fácil, mas sem camisa? Pelo menos só a camisa. Pô, O leg pode manter. demorou. Que a perna também. A perna tá defasada, né? A perna tá defasada. Quando eu te vi da última vez, você não tava tão shapeado assim, não. Ô, louco, tão shapeado, Léo. Tu não tá Só deu uma entendendo. definida, pô. Não, porque você tava num momento Shapeado. ruim, né? Você falou, pô, Ah, parei de tá, não, ali eu tomar, tava. tomei Ele pra tá escondendo o baixo. jogo, Não, Léo. Não tô, Não, tô treinando, então agora É. tu tá exalando energia. Tá Pô, eu só exalando fui mandar energia. um jejum intermitente que eu achei um ponto ali, né? E, pô, acabou que foi isso. Mas naquela época eu tava comendo muito, eu tava inchado, parecendo um baiacu, né? E também quando você me viu, também, tipo assim, teve uma época que você me viu que eu tava tomando injetável ainda, que eu tava só na texto. Sim. Eu tava com o rosto inchadão naquela Tu época. Tava inchado, grande, assim. mais cheio. Que foi quando você fez aquela avaliação de shape, inclusive, Isso, lá. é. Tava mais cheio. Blazer, libera o rock do Fábrica de Monstros que Super Xandão vai fazer o seu guest, pose! Xandão, 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 Xandão. Que isso? não manjo nada de pose, né? Só um duplo bíceps já vai me fazer feliz.
Que isso? Toma! Diretamente de Smallville, Acho que é droga. Super Xandão Clark Frio. Aí, ó, estamos melhorando, o dorsalzinho aí tem que melhorar muito, né? Pô, tu melhorou muito, Xandão. Caramba, velho. Tem que chamar o Rodrigo Góes aqui pra Se avaliar. está certo na câmera, está enquadrado. Muito bom, tá perfeito. Essa luz é incrível. Você vai ver depois, você vai ficar maravilhado com a imagem que a gente está proporcionando para Super Xandão e seus fiéis escudeiros. É isso, pô, rapaziada. É um shape aí. É um shape que eu tô bravo. Tamo junto, rapaziada. É um shape